Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos assiste ao vivo ou a gravação, desculpem pela confusão técnica. A ideia era no YouTube, por algum motivo não consegui transmitir. O vídeo vai ser depois compartilhado no YouTube. Por favor, compartilhem esse link com todo mundo que estiver interessado. Passado esse estresse, tenho a alegria de receber para o nosso seminário de Patologização e Cidadania Trans, nossa roda de conversa, a Cel Cavalcante, a Sofia Faveiro. Meu nome é Luan Cassal, doutorando em Educação na Universidade de Manchester. Trabalho com questões de, de direitos trans, infância e adolescência, políticas públicas. E pensei em ter essa conversa, ouvir de Cel e de Sofia sobre o trabalho delas nessas questões e também como a gente pode botar para conversar diferentes experiências e perspectivas. E esse encontro tem apoio da Fundação, da Associação de Estudos Feministas do Reino Unido e da Irlanda, que a gente agradece. Sofia e Cel as duas são psicólogas, acadêmicas, vou deixar para vocês se apresentarem. A gente pensou, só para orientar, em uma fala inicial de cada uma e depois uma conversa, quaisquer questões vocês podem postar no Facebook nesse momento, que é onde a gente consegue acessar, ou mandar para a gente nas redes sociais, que a gente pode tentar ver se der. Pode ser um pouco arriscado, mas é o que tem agora. Passar então a palavra logo para a Sofia Faveiro, para a gente conversar. Sofia, você vai usar slides, Oi, né? bom, mas aqui já pego o bonde, já sigo. E aí, pessoal que está assistindo, de novo, agradecer, né? A gente estava aqui no backstage tentando resolver essas questões, agradecer de novo ao Luan pelo convite da gente estar aqui junto hoje trabalhando e pensando questões de despatologização e direitos humanos, agradecer por estar compondo pela primeira vez, né, com a Cel Cavalcante. E a gente ainda não se viu pessoalmente, né? Mas essa nossa aproximação hoje eu sei que já é uma fidelização dos nossos trabalhos futuros, né? Espero. E é uma pessoa que eu leio, é uma pessoa que eu acompanho e que eu admiro e que eu sei que a psicologia está em boas mãos. Né? Principalmente isso que a gente hoje está chamando de saúde trans, psicologia LGBTQIA+, enfim, acho que a gente pode pensar formas sofisticadas e interessantes de trabalhar esses campos. Então, eu vou compartilhar com vocês. Eu preparei uma apresentação, mas também mais para me guiar e também para poder, enfim, trabalhar teoricamente essas questões que têm me mobilizado enquanto pesquisadora, enquanto psicóloga, enquanto pessoa trans. E vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá dando tudo certo? Ótimo. Então, eu vou trabalhar hoje com vocês. São algumas artes de um ilustrador que eu gosto muito aqui do Rio Grande do Sul. Ele é mineiro, na verdade, mas ele está morando no Rio Grande do Sul. É o Paulo Bevilacqua. Ele fez a capa do meu livro, que não está perto de mim agora, então não posso fazer um jabá no momento. Mas ele, enfim, tem um trabalho muito potente. Quem quiser acompanhá-lo no Instagram, pode seguir lá, Paulo Bevilacqua. O slide vai ter algumas artes, alguns trabalhos dele, tá? Então, novamente me apresentando, Sofia Fávero, psicóloga, sou psicoterapeuta, trabalho na clínica, faço doutorado em psicologia social e institucional da URGS. Eu faço parte também de uma associação em movimento sergipano de transexuais e travestis, que é a Amo Ser Trans, em Sergipe. Eu trabalho junto com o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Eu faço parte de um núcleo de pesquisa em gênero e sexualidade que se chama NUPSEX, na URGS. E eu trabalho com infância e diagnóstico, tá? Eu diria que seriam assim, minhas grandes plataformas de trabalho seriam essas, assim, infância e diagnóstico. Eu gosto de trabalhar com essas duas categorias. Então, eu vou hoje, né, dentro dessa proposta que a gente está tendo de poder pensar despatologização, o que seria saúde trans, o que a gente está chamando de um sujeito encarado como adoecido, ou um sujeito encarado como desviado, ou como
alguém que foi socializado de uma maneira incorreta, né, que eu acho que é esse o pressuposto da patologização do gênero, é que a gente precisa primeiro começar a entender o que é que a gente está chamando de patologização, porque é algo que temos observado bastante dentro do campo da saúde LGBTQIA+, é que todos e todas hoje dizem estar promovendo práticas despatologizantes. Então é muito difícil que a gente encontre, por exemplo, um serviço de saúde, um ambulatório, um hospital, que afirme, não, aqui nesse espaço nós temos uma perspectiva, né? Isso é muito difícil da gente encontrar. Mas a partir do momento que todo mundo começa a, digamos assim, responder a essa bandeira, né, essa despatologização, como algo que começou a ser esvaziado, né, as pessoas simplesmente afirmam que são despatologizantes, mas elas não produzem, não engajam práticas despatologizantes em seus cotidianos de trabalho. Então, eu acho que um primeiro ponto seria a gente começar a classificar o que é patologização, qual é o raciocínio que liga à patologização e por que a patologização se tornou algo quase que como um cumprimento, né? Assim, algo que a gente fala como se fosse bonito dizer que não faz, né? Assim, não, eu não sou patologizante, mas ainda, enfim, seguia por alguns pressupostos que eu quero pensar com vocês, né? Assim, a patologização está conectada a alguns afetos e eu quero trabalhar eles hoje para a gente poder pensá-los em nossas práticas para além de alguma reformulação terminológica do vocabulário, da gramática, que é algo que tem me incomodado em minha prática, né? Eu trabalho com pessoas LGBT de maneira geral e eu tenho notado como é que muitos profissionais de saúde entendem essa clínica, né, voltada a pensar criticamente gênero e sexualidade como uma clínica que atualiza uma gramática, né? Como uma clínica que vai se chamar é LGBTQIA+, ou é LGBTQI, outras letras. Ou eu falo de que maneira corretamente, ou então de entender meio que de um modo superficial diferenças caricaturais entre gênero e sexualidade que não são tão úteis na prática clínica. E aí eu fico pensando se é isso, né, que nós, e aí pessoas trans se formando em psicologia, em saúde, queremos reverberar, né? O que a gente está dizendo que é a nossa saúde, como é que a gente quer pensar essa saúde, reconhecendo que a patologização impede a gente, né, nós pessoas trans especialmente, de sermos vistas como pessoas complexas. Então eu acho que a gente precisa, né, disputar essas camadas de complexidade e isso envolve complexificar o que é a patologização. Porque a patologização não é simplesmente um processo de entender o outro como anormal ou entender o outro como alguém traumatizado ou como alguém que sofreu dores subjetivas de uma miserabilidade, mas a patologização é também uma busca, uma essência, é também uma perspectiva de avaliação a respeito daquela experiência, é também uma perspectiva de tentar pacificar o que as pessoas entendem pelo masculino e pelo feminino, é também uma perspectiva de restituir uma diferença sexual para a vida daquela pessoa que a gente está trabalhando. Então eu vou tentar, enfim, através de uma perspectiva histórica, explicar, né, o que eu estou chamando disso e com alguma esperança, né, com alguma fé, fazer com que a gente saia daqui com uma perspectiva mais crítica, né, sobre o que seria uma clínica LGBT, né, digamos assim. E que ela não pode ou não precisa ser esse reduto onde a gente lança algumas palavras, né, assim, não binário, queer, LGBTQIA+, palavras que a gente talvez ache que funcionem no ouvido público, mas que não são úteis para a nossa escuta sensível, implicada, engajada com essa população e com as demandas reais dessa população, né? Que não é simplesmente uma atualização gramatical, como temos visto muitos teóricos, muitos psicólogos, muitos psiquiatras fazendo no Brasil. Então, pessoas trans, elas merecem, né, dentro disso tudo, ser levadas mais a sério. Eu vou falar, então, desse percurso, né, em que aí no começo do século XIX, no começo do século XX, perdão, a gente passou a observar uma grande produção psicopatológica ligada à transexualidade. A gente vai ter trabalhos muito marcantes aí do Magnus Hirschfeld, a gente vai ter trabalhos marcantes do David Caldwell, a gente vai ter em 1960 um tratado bem importante que é o livro O Fenômeno Transsexual do Harry Benjamin, que é um endocrinologista alemão. E esses trabalhos vão estar, de certo modo, dialogando entre si através da criação de algumas categorias, que seriam essas categorias aí do transexual verdadeiro, do transexual mórbido e do transexual psíquico, né?
E dentro do meu trabalho, da minha escuta e da minha perspectiva de atuação psicológica, eu tenho percebido como é que, ao longo da história da medicina e ao longo da história da psicologia, das ciências psi de maneira geral, né, entrando a psicanálise e a psiquiatria também, os profissionais de saúde estiveram muito engajados em dar ao sujeito transexual alguma base sólida de sustentação para a sua autenticidade, né? É como se esse sujeito não tivesse uma autenticidade a priori, né? Ele tivesse assim, uma estrutura faltante a priori, e fosse necessário que os profissionais de saúde dessem algum tipo de amparo científico, né, para aquela experiência, mesmo que esse amparo científico fosse classificá-lo na literatura médica como alguém doente. Então, o que eu tenho observado, né, através da criação dessa categoria, se a gente pega o livro lá do Harry Benjamin, que é o fenômeno transexual, é que há dentro do raciocínio psicopatológico, que se relaciona com as pessoas trans, uma busca incessante por algo que justifique aquela experiência. Então, a gente está sempre tentando apaziguar a ansiedade que essa pessoa causa nos outros, né? Tanto que é muito comum, ou talvez fosse muito comum em outros momentos, que eu me apresentasse como uma pessoa trans, eu dissesse assim, não, eu sou uma mulher transexual, eu sou uma travesti, e as pessoas rapidamente buscassem apaziguar isso, né? Pacificar essa angústia, dizer assim, não, você não é uma travesti, você é uma mulher. Né? Uma certa lógica de que, ao dizer que eu sou uma mulher, ou que enfim, uma pessoa trans seria uma mulher, ou seria um homem, apenas uma mulher, isso a inscreveria na cultura de uma maneira mais saudável, ou que isso se trataria de algum tipo de elogio, enfim. O que eu estou tentando pensar com vocês é, o raciocínio psicopatológico, ele não se encerra na afirmação, isso é patológico, isso é despatologizante. O raciocínio psicopatológico, ele precisa ser encarado como um eixo epistêmico. Ele é um meio, ele é uma lógica, ele é um percurso pelo qual alguns profissionais de saúde seguiam, muitas vezes sem perceber que estão sendo guiados por isso, nessa ideia de que a experiência da transexualidade precisa ser resolvida, né? Ou que ela precisa, digamos assim, ser restituída de diferença, de antagonismo, né? Um sujeito que vai ser integralmente homem, integralmente mulher, isso não permite, digamos assim, um trânsito mais criativo, tá? Então, essas formulações aí, que desde enfim, 1910, 1940, 1960, vão estar engajando alguns manuais de saúde, que aí a gente tem os manuais, né, do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, produzido pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria, e a Classificação Internacional de Doenças, defendida pela Organização Mundial de Saúde. Então, esses dois manuais, em momentos distintos, mas com lógicas muito parecidas, vão estar inscrevendo a experiência da transexualidade dentro da história da medicina. Então, a experiência da transexualidade começa a ser institucionalizada como a experiência de um sujeito adoecido, que sente, né, uma repugnância, uma algeriza muito forte com os caracteres primários e secundários do próprio sexo, que deseja constantemente, incessantemente, entre muitas aspas, pertencer ao dito sexo oposto. Então, a perspectiva, né, de acompanhamento clínico a respeito desse sujeito não é uma perspectiva terapêutica, ela não começa a ser definida como uma perspectiva terapêutica, né, de produção de bem-estar, de cuidado, de linhas de produção de redes, mas uma perspectiva psicodiagnóstica. Então, a ideia é que pessoas trans, quando embarcassem, né, num tratamento psicológico, psiquiátrico, elas não seriam necessariamente terapeutizadas, elas seriam avaliadas. Só que essa avaliação, ela aparece como algo que causa efeitos terapêuticos na vida do sujeito. E aí eu fico me perguntando, de fato, talvez a gente consiga entender que responder essa indagação, né, é menino ou menina, eu sou homem, eu sou mulher, pode ser que pacifique, produza algum tipo de efeito na vida de alguém que escute isso, que chegue a essa conclusão. Mas um tratamento psicológico que se baseia digamos assim, na persecução dessa resposta, com algum azar, né, digamos assim, incorre nesse raciocínio psicopatológico de que solucionar, né, a diferença sexual do sujeito seria fazê-lo viver uma vida menos miserável, né? E aí eu fico me perguntando se as pessoas cis, elas podem ter problemas, além das suas questões de gênero,
por que que as pessoas trans não poderiam ter demandas, questões, problemas e desejos para além da resolução dessa questão, né? E eu acho que essa questão ela precisa ser colocada em análise, né? Não necessariamente colocada em questionamento, porque muitas vezes essa é uma questão contratransferencial, né? Essa não é muitas vezes uma questão que a pessoa trans leva para o consultório. Essa pode ser uma questão que, enfim, esse raciocínio ampara a escuta clínica. E refletindo essas questões, né, de poder pensar o que as pessoas trans levam para o consultório, o que elas pensam a respeito das suas próprias saúdes, qual é o lugar da psicologia no meio disso tudo, eu acho que é interessante porque grande parte dos estudos que a gente permanece tendo acesso a respeito do que seria ser trans, do que seria ser transexual, travesti, etc., permanecem sendo tributários a essa lógica da década de 1960, 1970. Então, as questões, as angústias, as dúvidas de pessoas trans certamente não eram, por exemplo, eu não sei como é que vai ser minha aula na graduação essa semana, ou então eu não sei como é que vai ser no meu trabalho, porque naquele momento as opções, os recursos culturais que pessoas trans tinham acesso eram muito restritos, para não dizer hostis, brutais e violentos, né? Pessoas trans, a gente já sabe, a gente tem acesso a isso, elas são alvo, vítimas, né, de processos de abandono familiar, de exclusão na escola, de poucas oportunidades de trabalho formal. O Brasil, a gente conhece também que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, a gente pode começar a refletir, né, que, por exemplo, esse personagem criado pela medicina e que está muito engajado em uma dúvida, em um questionamento, em uma indagação, muitas vezes esvaziada, né, dentro dessa lógica caricatural que é inscrita na literatura, a gente tem um delay em relação a esse personagem, né? E as pessoas trans que hoje têm buscado a clínica, elas não têm buscado mais de acordo com o que muitos cursos de formação continuam investindo, né? Então, eu acho que é preciso que a gente comece a se questionar também. Quem é essa pessoa trans que a gente está esperando chegar à clínica, né? E como é que a gente se depara com esse delay que temos de poder perceber que muitas vezes as questões de gênero, se surgem a priori, é porque nós trouxemos elas a priori, né? E aí, enfim, isso tudo vai formalizar, digamos assim, institucionalizar uma lógica de que pessoas trans precisam de cuidado, né? E aí eu acho que isso é muito interessante, né, da gente conseguir pensar, porque essa perspectiva de que as pessoas trans precisam inerentemente de cuidado, ela permanece, enfim, muito relacionada a um raciocínio psicopatológico, que é o de uma pessoa incapaz de tomar decisões com o próprio corpo, ou de uma pessoa, enfim, imatura, uma pessoa tida como infante no sentido mais pejorativo do termo, ou uma pessoa que está diante de uma decisão de muita periculosidade. E aí eu acho que não é tanto um jogo da gente poder, por exemplo, nivelar transformações corporais sem entender as camadas que envolvem diferentes transformações corporais. Eu acho que é muito da gente poder dar alguns passos para trás e poder refletir o que faz com que a gente valorize ou a gente atribua um valor a determinadas intervenções e a outras não, né? O que faz com que essa ideia de um corpo sagrado, um corpo que não pode ser machucado, um corpo que não pode sofrer alterações não normativas, né? O que faz com que esse corpo cause na escuta clínica tantas ansiedades e tanta lógica de proteção e tutela, né? Assim, do profissional se relacionar com esse sujeito com medo dele tomar decisões como algum tipo de transgenitalização, mastectomia, mamoplastia masculinizadora, etc. E se isso, lá pelas tantas, né, não produziria uma lógica de sujeitos trans que vivem vidas muito lineares, escolhas muito assertivas e que são incapazes, então, de se depararem com uma frustração ou um arrependimento em relação a seus gêneros, né? Eu acho que essa é uma perspectiva um pouco asséptica do que a gente estaria pensando, portanto, sobre saúde trans, né? Eu, pelo menos, me arrependo umas 5 vezes por dia de alguma coisa que eu fiz. Então, se eu vou entrar num tratamento psicológico e o pressuposto dele é, ao sair daqui você não vai se arrepender, ao sair dele eu não vou ser mais eu, né? E eu acho que não é esse o objetivo de um encontro terapêutico. Então,
Hoje permanecemos tendo, né, digamos assim, alguns postulados psicopatológicos a respeito da transexualidade. A gente tem o 5º manual da APA, que é o DSM-5, inscrevendo a transexualidade como disforia de gênero, tanto na infância quanto na vida adulta, e agora a tão aguardada, né, revisão da CID-11, revisão da CID, a CID-11, colocando a transexualidade como uma incongruência de gênero, tanto na vida adulta quanto na infância, embora na infância isso ainda esteja em disputa. E aí eu acho interessante da gente começar a pensar que a transexualidade na classificação internacional de doenças, eu estou falando transexualidade, mas enfim, a medicina está compreendendo a transexualidade como um efeito dessas transições de gênero. A transgeneridade, travestilidade, muitas vezes esbarram nesse diagnóstico, tá? Que agora vai ser chamado de incongruência de gênero. Mas essa ideia de uma incongruência de gênero ou de uma disforia de gênero, que agora na CID propõe, né, uma alteridade, que talvez existisse um gênero congruente, eu fico me perguntando qual gênero seria esse, o gênero congruente do sujeito, se ela não deixa a ideia de sexo intacta, né, assim, a ideia de que um sujeito ele é incongruente com o gênero, mas incongruente em relação a quê, né? Essa ideia de incongruência, ela é especialmente relacional. Então, ela se refere, mesmo que sem se referir, né, é uma maneira muito sofisticada de propor uma ideia de psicopatologia moderna, né, digamos assim, contemporânea. Ela se refere, mas sem fazer referência, a uma desconexão entre o sexo atribuído e o sexo, digamos assim, disputado, desejado, o sexo afirmado, não sei como é que a gente vai chamar isso. Novamente, não tenho tanto apego assim ao modo como as coisas são chamadas. E aí eu acho que isso tudo faz com que a gente esteja, enfim, tendo como base um postulado que permanece intocado, que é há, portanto, um sexo natural ou um sexo anterior à aquisição da cultura, ou um sexo genético, cromossomático, um sexo gestacional, pelo qual a gente não estaria tendo capacidade de atuar. Só que toda essa concepção de sexo que a gente tem acesso hoje, inclusive, ela é um efeito também da nossa ação sobre a cultura. Muito embora a relação dos profissionais de saúde com as pessoas trans seja uma relação de filtragem da cultura. Então, o que eu percebo, eu estava uma vez numa aula sobre infância e gênero, e eu lembro que, eu vou abrir um parênteses, mas vou explicar o que é que eu estou falando. Eu lembro que um dos rapazes, que era um psicólogo, perguntou, então, qual seria um manejo, enfim, adequado, saudável, criativo, espontâneo, com crianças trans. E se esse manejo, né, que seria, digamos assim, adequado com essas crianças, envolveria a dissolução de algumas fantasias. Então ele falou assim, eu acho que quando a gente recebe crianças com demandas relacionadas ao gênero, se é que será que existe alguma criança que não tenha demanda relacionada ao gênero, mas enfim, quando a gente recebe crianças com essas demandas mais específicas, próximas à transexualidade, a gente trabalha com elas para poder entender o que é fantasia, o que não é fantasia. Aí eu fiquei pensando, olha que curioso, né, assim, da gente poder pensar isso, porque a psicologia durante muitos anos, ela se sustentou e ela produziu um latifúndio muito sólido em torno da ideia de fantasia para o desenvolvimento humano. Então, é esse o campo que a psicologia diz, é meu. Mas quando as pessoas trans entram em cena na clínica, a psicologia diz, não, essa pessoa não pode ter fantasia, né? A fantasia não faz parte do desenvolvimento dela. E se faz parte do desenvolvimento dela, eu preciso dissolvê-la, eu preciso fazer com que essa pessoa perceba o erro que está na frente dela. E aí, novamente, eu posso fazer tudo isso dizendo que eu sou despatologizante. E isso acontece. Né? Eu posso me engajar com a criança, me engajar com o adolescente, me engajar com o adulto, dentro dessa lógica de que a transexualidade é uma fase, de que a transexualidade é um equívoco, de que a transexualidade é um trauma. E lógico, a gente pode entender isso de acordo com várias prerrogativas. Inclusive, eu não sou solidária à ideia de que a transexualidade seja um encontro verdadeiro do sujeito consigo mesmo, uma existência genuína. Não penso por essa perspectiva. O que eu tento pensar é muito mais se esses postulados digamos assim, se adequam à transexualidade, se a gente entende a transexualidade como um trauma, né, se o raciocínio psicopatológico, digamos assim, se o raciocínio psicopatológico atribui um trauma ou uma experiência, digamos assim,
adoecida a transexualidade em relação ao gênero, como se a transexualidade fosse um corpo estrangeiro para aquela pessoa, por que que não atribuímos à cisgeneridade o caráter de trauma, o caráter de agente estrangeiro? Por que que não atribuímos também um caráter de dor, um caráter de um esforço para aquela pessoa que passou por esse processo, né? E aí, o que eu tento pensar dentro do meu trabalho, né, assim, enquanto uma pessoa que está constantemente revisitando a própria escuta e pensando o que seria saúde trans, como é que essas pessoas têm pensado sofisticadamente as suas saúdes, enfim, nesse momento que estamos vivendo, para mim envolve alguns movimentos, né, de questionar e colocar em análise essa suposta diferença natural entre os gêneros ou entre os sexos, e começar a questionar o que seria enfim, esse costume que profissionais de saúde têm de autorizar ou indeferir a existência de um self, a existência de um eu, a existência de uma unidade egóica, enfim, tida ou não como legítima, né? O que faz com que alguns profissionais encarem a transexualidade como uma experiência, alguns profissionais, algumas entidades, algumas instituições encarem a experiência da transexualidade como algo passível de avaliação, porque ela, digamos, emerge alguns riscos, alguns perigos e algumas, enfim, esquinas que a gente deveria prestar atenção. Então, dentro dessa perspectiva que eu queria trabalhar com vocês, como é que a gente começa a apontar para essa cisnormatividade, que seria aí o que eu estou entendendo como um sinônimo ou um parente próximo, né, dessa patologia, dessa psicopatologia relacionada ao gênero. Como é que a gente começa a apontar para essa cisnormatividade com o objetivo de dar esses passos para trás, né? Então, não é tanto chegar na clínica ou chegar dentro da psicologia institucional, organizacional e dizer, parem de matar as pessoas trans. Eu acho que é muito mais como é que a gente volta alguns passos e começa a pensar o que faz com que essas vidas sejam invivíveis, né? Ou então, não é tanto dizer assim, por que eu quero, dentro do final do tratamento psicológico, dizer ao meu paciente, dizer ao meu cliente que ele é homem ou é mulher? Porque eu quero tanto autorizá-lo a fazer uma cirurgia, alguma modificação relacionada aos seus documentos jurídicos, etc. Voltar para trás e começar a perceber qual é a lógica que me impõe esse tipo de conduta com esse sujeito e não impõe esse tipo de conduta com outras populações, como, por exemplo, a gente vive no Brasil, tem um dado muito interessante da SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologistas. A gente vive no Brasil um contexto em que mais de 1.000 homens têm seus pênis amputados anualmente. E, de algum modo, a psicologia não entende essas pessoas que, devido a algum câncer, diabetes, outras condições de saúde, têm esses pênis amputados. A psicologia não entende essas pessoas como pessoas que deixaram de ser homens. A psicologia não inscreve essas pessoas dentro de uma incoerência identitária, subjetiva, existencial. Mas o que eu passo a perceber é que, quando a gente pega a transexualidade, algumas questões morais e valorativas se conectam às intervenções que pessoas trans fazem. Então, talvez, né, quando uma pessoa transaciona, né, eu gostaria de fazer algo em relação ao meu corpo, eu gostaria de fazer algo em relação à minha identidade, surge aí nessa escuta clínica um alarme no sentido de pensar, será que essa pessoa está certa daquilo que ela quer fazer com ela mesma? E aí, o que faz com que nós, né, digamos assim, acionemos esse alarme para essa experiência e para outras experiências, como, por exemplo, facilmente a gente tem acesso a dados de rejuvenescimento vaginal no Brasil. Quem tiver curiosidade pode dar uma pesquisada, é um procedimento estético, plástico, cirúrgico, pelo qual o Brasil tem sido um dos grandes líderes, né, de realização. Mas esse tipo de intervenção sobre o corpo não aciona essa moralidade, esse valor, essa, digamos assim, essa angústia mesmo, né, essa busca de pacificar aquela demanda do sujeito,
porque ela não interfere na coerência do sujeito a respeito do próprio corpo, né? Não sei se não interfere, eu acho que interfere, né? Talvez produza mais coerência, mas o que eu estou tentando pensar com vocês é que ela não destitui, ela não põe aquela identidade em suspeição, né? Então, por exemplo, talvez seja muito comum, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que mulheres parem de recorrer a depilações, ou que mulheres deixem pelos em suas axilas, né? Eu estou usando exemplos bem cotidianos mesmo. Mas o que eu fico pensando é como é que isso bate em relação à experiência de mulheres trans, por exemplo, né? Muito provavelmente, essa mulher vai ter a sua identidade colocada em suspeição, porque há na escuta, na visão, enfim, em diversos sentidos, né, das pessoas cis, inclusive em nós, que fomos gerados e geradas dentro desse protocolo, há um pressuposto de que, ao se deparar com uma pessoa trans, a gente vai estar constantemente buscando sinais, buscando coisas, buscando aspectos que apaziguem a ansiedade que sentimos em relação a esse sistema sexo e gênero. E é isso que a gente não tem nomeado, mas que a gente tem precisado, né, dar mais atenção, que é a cisnormatividade. Então, dentro do meu trabalho, né, uma coisa que eu tenho evitado fazer, né, assim, uma coisa que eu tenho tentado circunscrever como esse raciocínio psicopatológico, digamos assim, é evitar essa lógica de uma mensuração da experiência do transexual, ou da transexual, ou da pessoa não binária, etc. Porque essa ideia de uma mensuração, ela aposta muito nesse sujeito inerentemente imaturo, ela aposta muito nessa ideia de que há uma identidade, portanto, adequada de ser vivida, um modo adequado de viver essa transexualidade. E eu tenho apostado numa perspectiva mais, digamos assim, não sei se eu diria concreta, porque acho que concreta sugere algum tipo de dicotomia, mas eu diria mais, mais esperta mesmo. Acho que nós estamos mais espertas e merecemos um tratamento à altura disso. Então, eu acho que essa prerrogativa, né, de uma mensuração a respeito do gênero do sujeito, ela se valida numa lógica de que há na transexualidade um fio condutor em comum, né, de todas as pessoas trans, ou de um grupo de pessoas trans, e isso, ao longo da história da psicopatologia, produziu efeitos muito mortíferos na vida de pessoas trans, porque separava transexuais de travestis, separava homens trans de pessoas que não queriam fazer outras intervenções. E aí eu fico pensando a quem servem essas diferenciações e por que a gente aposta tanto, por exemplo, numa identidade que se fundamenta ou que se liga e que responde ao genital de uma maneira tão intensa. Isso se liga a perspectivas generalizantes sobre a transexualidade, mas também sobre a clínica, né? Que eu acho que é importante refletir que, embora eu, Céu e Luan estejamos aqui falando sobre despatologização e transexualidade, toda essa discussão é sobre clínica, não é uma discussão sobre transexualidade. A gente está simplesmente falando, há, dentro da psicologia, violências sendo mantidas sob a lógica de uma epistemologia, de uma teoria, de uma ciência, e a gente precisa dar atenção a elas, a gente precisa olhar para elas e, digamos assim, direcioná-las de outra maneira, né? Então, eu acho que é interessante que a gente comece a pensar isso, porque eu acredito que a transexualidade seja um ponto cego, permaneça sendo um ponto cego para as disciplinas que nós nos formamos, né? Assim, estou falando mais diretamente da saúde mental. Então, esses pressupostos, né, essas categorias, transexualidade, travestilidade, transgeneridade, transidentidade, etc., eles são pressupostos que, quando se relacionam com a psicologia quase que espera que eles implodam, né? Assim, a psicologia, eu estou falando de maneira geral, porque é como eu trabalho, mas no sentido de que não se dá um espaço para esse sujeito representar aquela demanda. O que se dá para ele é o espaço para que ele reproduza, reencene essa diferença sexual. E aí eu acho que isso é inerentemente antipsicológico, antiterapêutico, antianalítico, anti uma série de coisas, e escreveria também como violência, porque toda a perspectiva, ela entra em contato, né, ou ela sustenta um sujeito que não é que ele busque a clínica porque quer ser escutado, mas que busca a clínica porque a clínica permanece se apresentando como o espaço adequado, correto e saudável para aquela experiência ser vivenciada. E aí
Eu trago assim, um breve recorte, né, do texto do Tami Yuti, que é um texto sobre a passagem da categoria transexual a essa categoria que a psicanálise tem engajado mais, que agora é das transidentidades, para pensar como é que nós, agora, pessoas profissionais interessados em escutas mais sensíveis a respeito dessa população, podemos nos dessolidarizar com esses protocolos psiquiátricos, mas também com esse raciocínio psicopatológico, que é esse de buscar uma verdade ou um dado último que justifique a experiência daquele sujeito. E aí eu fico pensando, muito antes da gente começar a entrar nessa busca, o que é que faz com que a gente queira entrar nela? Né? O que é que faz com que alguma experiência precise ter uma base tão visível, né? É como se fosse assim, há uma dor, há uma angústia, há um tipo de aflição causada pela transexualidade que não está localizada no corpo do sujeito. Está localizada no diagnóstico, está localizada na escuta, está localizada na patologização. Então é como se esses documentos, esses aparatos técnicos, eles legitimassem a existência daquilo. É como se dissessem, não, isso aqui não é simplesmente um enlouquecimento, isso aqui é também um modo errado que essa pessoa adquiriu ou recorreu para viver a própria vida. Então, penso eu, né, enquanto uma psicóloga, uma pessoa trans, alguém que talvez, como a Cel, enfim, escutou ao longo da formação, né? A gente tem uma formação longa, a gente está no doutorado agora, então, enfim, foram anos convivendo, estudando com psicólogos profissionais de psicologia e observando, né, essa hipocrisia teórica, isso, né, que também a Yuti aponta, no sentido de que, ao sermos escutadas, nós, pessoas trans, o que se escuta? Né? E eu acho que essa é uma pergunta interessante para a gente começar a fazer dentro do nosso trabalho clínico, né? O que os profissionais de saúde escutam quando escutam pessoas trans? E isso para mim é muito curioso, porque, por exemplo, se a gente pega experiências de racismo, gordofobia, homofobia na clínica, a gente começa a ver que são dadas respostas muito pouco criativas a essas experiências de violência. Eu, pelo menos, já tive acesso a relatos em que, por exemplo, profissionais de saúde, aí, psicólogos, psicanalistas, disseram a pessoas gordas que haviam engordado para que não sofressem ou para que não lidassem com a sexualidade na vida futura. Era como se fosse assim, a pessoa havia sofrido um abuso na infância e a interpretação do profissional foi: olha, eu entendo que você engordou para que não tivesse que reviver isso no futuro. E aí eu fico pensando com vocês, como é que ao se relacionar com pessoas gordas, como é que ao se relacionar com pessoas negras, pessoas trans e demais experiências de subalternidade, né, por causa das desigualdades sociais, como é que a gente aposta muitas vezes num a priori hostil em relação à nossa escuta, né? O que faz e quais são os benefícios de apontar, por exemplo, a transexualidade ou os relatos de pessoas trans como relatos profundamente ligados ao trauma, ou relatos profundamente ligados a um descompasse egóico, a uma incapacidade de gestão desse self, ou ao mesmo a um falso self, né? E qual é a pressuposição que temos quando dizemos a pessoas trans que elas não podem errar? E que se elas investem no erro, então sim, tá certo. Elas são suficientemente psicopatológicas, né? E como é que isso, enfim, é adoecedor, tanto para quem está trabalhando, quanto para quem está buscando uma escuta, né? Num momento muito vulnerável, etc. Isso tudo que a gente já sabe. Então, eu trouxe para vocês assim, algumas referências, muito para a gente poder pensar e também debater, né? Eu não estou conseguindo ver os comentários agora, mas eu quero também debater com vocês, pensar essas questões. Foi mais um jogo, assim, de poder abrir, né, a roda e deixar um pouco das discussões também para a Cel estar trabalhando. Mas eu tenho alguns cordéis sobre transexualidade e infância, tenho a minha dissertação de mestrado, trouxe alguns trabalhos mais relacionados ao campo que eu trabalho, que é a transexualidade e infância. E tem esse livro bem interessante da Tamires Nunes, que é a Minha Criança Trans, recomendo para quem quiser trabalhar isso mais ludicamente, né, uma experiência, digamos assim, que não tem um caráter de pesquisa acadêmica, mas que também tem sua legitimidade, eu acho super interessante. E deixar meu e-mail, assim, caso alguém queira entrar em contato, dúvidas, convites, etc.
E é isso, assim, para a gente poder partir para o debate e pensar, portanto, para além, né, dessa categoria despatologização, o que é que a gente faz em nossas práticas, em nosso cotidiano de trabalho, que beneficia a população trans. Eu acho que é muito mais assim, né? A minha escuta, a minha prática, as minhas intervenções, o meu trabalho, como é que ele beneficia essa pessoa que está buscando ajuda. Muito mais como é que ele apazigua, pacifica, responde, soluciona esse enigma da diferença sexual, porque nós somos muito maiores do que isso. Então, eu acho que seria um pouco disso. Desculpa o teor, né, um pouco mais militante da minha fala, mas eu estou um pouco nostálgica hoje. Fui ativista durante muitos anos, então, né, quem está assistindo, que lute por hoje. Vou deixar para a Cel, viu? Beijo. Obrigado, Sofia. Para quem entrou durante a fala da Sofia, a gente precisou transferir, não consegui transmitir no YouTube de jeito nenhum. A gente precisa transferir para o Facebook, a fala vai ficar gravada aqui e vai estar disponível no YouTube também. Então, quem perdeu algum pedaço pode depois voltar a assistir, passar a palavra. Agora, continuar a conversa para Cel Cavalcante. Oi, todo mundo, boa noite. Vocês me escutam bem? A pergunta desses 2 anos, né? Acho que tudo que a gente fez na vida nos últimos 2 anos começa com essa pergunta. Vocês me escutam? Vocês me veem? Enfim, mas que bom que vocês me escutam. Prazer imenso estar aqui nessa roda de conversas afetivas, né? Prazer reencontrar a Luan, que é uma pessoa muito querida, que eu tive sorte de encontrar pelas terras do Rio de Janeiro, e que agora a Luan está um pouco mais longe, assim, tá aqui no Reino Unido, mas a gente teve também eu tive a sorte de dividir o mesmo orientador que Luan aqui no Rio, e a partir daí a gente criou esse laço, mesmo distante esse laço continua. E Luan não falou, mas ele também é doutor em psicologia, ele está sendo doutorando em educação, mas ele é psicólogo e doutor em psicologia. Acho que é uma marcação importante também, porque fala de uma trajetória, de pensamento, assim, mais que tudo. E de diálogos, de encontros e dessa roda, inclusive. E feliz de estar com Sofia. Acho que Sofia é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, assim, há muito. Não estou te chamando de Kakura, não, Sofia, mas estou dizendo que desde o começo da minha transição eu já te acompanhava lá no Travesti Reflexiva, no Facebook, e aí ia meio que transicionando junto contigo, assim, acompanhando as questões, e a gente ia caminhando paralelo, assim, ao mesmo tempo, inclusive. Acho que a gente se formou ao mesmo tempo, fez mestrado ao mesmo tempo, dividindo um pouco a Paula Sandrini, que deve estar ouvindo, então a gente ia trocando com a Paula ao mesmo tempo também, e aí eu sabia que em algum momento, cedo ou tarde, a gente se esbarraria, assim, seja no conselho, seja em alguma outra roda. Então, estou feliz que aqui é só a materialização de um contato, assim, que já existia no campo do imaginário para mim, já tu falou do imaginário, mas enfim, estou bem feliz, assim, com essa troca, e sei que é só o começo, assim, e sei que a gente tem redes subterrâneas, assim, que tem feito a gente sobreviver na psicologia, tem feito a gente sobreviver na academia, a revelia da academia, a revelia da psicologia algumas vezes, e costurando outras, assim, costurando um afeto que sustenta uma rede que é a rede nordestina, que a gente pode deitar em cima, assim, que dá um sentido à coisa toda. Então, muito obrigada, assim, por essa possibilidade, assim, apesar também dos atravancões do começo dessas tecnologias que falham, assim, não dá para confiar completamente nisso, a gente está aqui produzindo essa roda que vai ficar também disponível para quem quiser ver depois, então tem pessoas chegando agora, mas tem uma galera que eu sei que vai ver de modo assíncrono, palavra que professoras aprendemos, o que significa ano passado para cá, então a gente está vendo de modo síncrono, mas também vai poder continuar essa conversa de modos assíncronos. Então, me apresentando bem brevemente, né, também, para quem não me conhece, assim, e também para situar essa trajetória, muito mais de caminhos que a gente vai caminhando do que outra coisa. Sou Cel, sou pernambucana, mas atualmente moro no Rio, no estado do Rio. Como Sofia falou, estou também terminando um doutorado em psicologia. Tem algumas circulações, tanto junto do Conselho Regional de Psicologia daqui do Rio e, por consequência, do Conselho Federal também, por alguns outros espaços. Tipo, por enquanto, atualmente, estou na docência também como professora substituta do Departamento de Psicologia da UF, e isso vai abrindo também um conjunto de algumas questões. Também estou na clínica, é um debate que me chegou há um tempo, e é um campo que eu venho podendo ocupar também, construir alianças e parcerias
e construir alguns modelos clínicos que para mim têm feito sentido e têm me acolhido, especialmente no campo das redes de esquizoanálise, especialmente também de um grupo superpotente de esquizoanálise Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que se vinculou e foi se fortalecendo e está construindo algumas questões no mundo, mas também aqui no Rio. Então, nesse sentido, enfim, depois de tudo isso, eu fico bem feliz com essa proposta, fico bem feliz com esse convite, bem feliz com essa conversa meio arrodeada dessa roda, e esse tema é um tema que nos convoca a vários caminhos possíveis. Então, eu fiz um pequeno trajeto, assim, tipo, de rabiscos meio bagunçados. A gente estava trocando a foto dos nossos rabiscos no começo, assim, e os meus estão um pouquinho bagunçados também, mas que uma tentativa de compor uma linearidade ou um foco de um campo que a gente poderia abrir por várias veredas diferentes e construir vários temas e possibilidades e composições de linhas diferentes. Mas, nesse sentido, pensar essas grandes palavras, esses palavrões que a gente colocou em sequência, já abriria um universo super amplo. Pensar despatologização e cidadania, como dois conceitos, despatologização e cidadania trans, psicologias, infâncias e direitos humanos. Acho que a gente foi jogando assim um conjunto de grandes palavrões, conceitos, que por si só já aglutinam um conjunto de disputas diferentes, um conjunto de possibilidades de construções diferentes também, e um conjunto de temas que a gente vai lidando ao mesmo tempo, politicamente, teoricamente e no campo das nossas vidas. Não por ser pessoas trans, como a Sofia falou, mas por sermos sujeitos vivendo no Brasil do Bolsonaro, sujeitos vivendo na época de uma pandemia, sujeitos que são também sujeitos em dimensão política, em dimensão afetiva, em dimensão, nessas várias dimensões que nos compomos, né? Mas aí, nesse sentido, afunilando um pouquinho mais essa linha e afunilando um pouquinho mais esse caminho para pensar esses grandes palavrões e como que eles se juntam, as coisas que eles me atravessam, assim, um primeiro ponto, e aí eu fico feliz de falar depois de Sofia, porque tem um monte de coisas que eu vou poder revendo e anotando e reanotando um conjunto de coisas aqui que a Sofia foi falando. Da fala da Sofia me ficou também como um primeiro grande ponto para discutir, para propor qualquer discussão que atravesse cidadania e direitos humanos relacionados ao segmento das populações trans, mas não só, a qualquer segmento minoritário ou minorizado, a gente precisa começar a entender que a gente está falando sobre um conjunto de composições culturais, um conjunto de composições culturais que atravessam e constituem, inclusive, um conjunto de composições de imagens sobre esses segmentos. Um conjunto de composição de imagens mais ou menos estratificadas que se aglutinam ao redor de um certo imaginário coletivo e social sobre quem são esses sujeitos para os quais vamos legislar, quem são esses sujeitos para os quais vamos defender política, defender direitos, defender cidadania. Isso talvez seja inerente ao próprio campo político, assim, um campo que se opera a partir da construção e decomposição constante de imagens. Mas fato é que pensar cidadania, direitos humanos, pessoas trans, a gente está falando sobre uma disputa muito ativa sobre imagem coletiva, sobre o que é uma pessoa trans, quem é a pessoa trans, como e o Globo Repórter de sempre, que a gente já está cansada e fugindo o tempo todo, mas que ainda tenta nos capturar quem são, como vivem, como dormem, o que fazem as tais pessoas trans. Mas fato é que essas dimensões de cidadania, que são dimensões de lidar com imagens mais ou menos estratificadas, mais ou menos engessadas, apontam um pouco também, e aí, de novo, citando diretamente tudo que Sofia já falou super bem, para um hall de expectativas criadas, um hall de expectativas desenhadas, imaginadas e, às vezes, exigidas, inclusive, das pessoas trans para as quais a gente vai defender ou não determinado direito ou não. E esse hall de expectativas, inevitavelmente, atravessa, para mim, duas grandes dimensões. E aí são dimensões que me têm feito sentido pensar, perceber, me aproximar. Uma é a dimensão da patologização, como a gente está conversando aqui, como Sofia já trouxe, enfim, aprendi bastante ouvindo sobre esse imaginário, sobre essa composição da patologização como destino, inclusive. E uma segunda dimensão, que essa eu tenho me aproximado mais dos meus campos, dos meus estudos, uma dimensão da criminalização. Então, a gente acaba vendo, faz sentido pensar, dois grandes dispositivos que vão atravessando e produzindo imagens constantemente sobre as populações trans no Brasil das últimas décadas todas, e que não são opostos, mas vão caminhando em paralelo, ora capturando uma pessoa, ora outro captura outra, ora os dois capturam as mesmas pessoas, isso com todos os atravessamentos complexos que a gente pode imaginar, de raça, de classe, de território, de acessos à cidade, acessos a possibilidades variadas. Mas, nesse sentido, pensando sobre o dispositivo da patologização, por exemplo, como a gente está conversando, e como ele
é produtor, assim, de um certo imaginário sobre pessoas trans de verdade, aquelas que não são as pessoas trans tão reais assim, e que, portanto, precisam de uma intervenção, ou precisa de uma peneira, e precisa de um profissional que vá ser quem vai balançar essa peneira para ver quem é de verdade, quem não é, Sofia é de verdade, Céu não é de verdade. Então, esse imaginário que a gente vem muito recentemente, assim, nos últimos 10 anos só, colocando em xeque, e que por todas as décadas anteriores foi a hegemonia para pensar pessoas trans, ele fala sobre um conjunto de expectativas situadas e criadas historicamente, que não vou me ater também, não, porque a Sofia já falou um pouquinho, mas enquanto eu ouvi, eu lembrei de uma pessoa super querida, assim, super necessária, e que fico feliz de ser contemporânea dela também. A gente estava conversando antes nos bastidores, eu fico feliz de viver nesse momento histórico, porque a gente vive um conjunto de rupturas enquanto pessoas trans, de alguns espaços, de alguns discursos, e produzindo complexidade sobre, enfim, quem podemos ser, como podemos pensar no mundo. E nesse sentido, a Letícia Carolina, que é uma amiga bem querida também, que acabou de lançar o livro Transfeminismo, ela traz uma perspectiva para mim super interessante para pensar a lógica da patologização, para pensar como que essa lógica vai produzindo um certo checklist, um certo script na vida das pessoas trans e vai modulando certa visão de profissionais dos mais variados campos, tanto da psicologia, tanto das linhas de saúde, mas também de todas as outras políticas, das políticas do judiciário, das políticas de assistência, das políticas de educação. Então, tem um certo imaginário que foi sendo permeado e permeando todas essas políticas sobre o script que pessoas trans precisariam ter para ser pessoas trans. E, na composição da Letícia, ela joga uma imagem rápida, assim, bem breve, mas eu acho que pode ser muito potente, pode ajudar a gente a entender um pouquinho essa ideia. Quando ela vai pensando que há um certo pressuposto de determinadas narrativas sobre pessoas trans, exigidas, inclusive, pelas diferentes profissões, pelas diferentes instituições, para que a gente caiba no hall dessas instituições, que, em suma, na dinâmica patologizante, são sempre ancoradas numa mirada para o passado. Ah, Céu, você chegou aqui querendo um atendimento, você é trans mesmo? Como que você era quando tinha 5 anos? Como você era na sua infância? Como que você era quando você tinha 9 anos? Você brincava de carrinhos ou de bonecas, como um profissional de saúde já me perguntou no começo da minha transição, para decidir um pouco se eu era ou não trans o suficiente para ter atendimento. Mas o fato é que essa narrativa ancorada para o passado pressupõe uma lógica parecida também com o que Sofia já falou, de uma ordem de uma disfunção que está arraigada na minha história pessoal e que a partir daí algo deu muito errado e esse erro foi se compondo, e eu sou o resultante desse erro, que precisa ser um erro simétrico também, que não desestabilize demais como a cisgeneridade se coloca como a própria norma. Então, sempre vai apontar onde foi, está ali na infância, está ali no Édipo, está ali nos 4 anos de idade, enfim. Então, isso vai tentar criar esse porquê. Então, você é uma pessoa trans. Por que aquela pessoa é trans? Por que aquela outra pessoa foi se compondo travesti? Enfim, mas a proposta de Letícia, que eu acho muito, muito, muito interessante, é que talvez, para a gente fazer de fato uma mirada nas nossas éticas, para que elas passem a ser despatologizantes, a gente poderia abandonar radicalmente qualquer narrativa sobre o passado de pessoas trans e, caso seja viável, caso caiba dentro do projeto, seja clínico, seja político, seja, enfim, de atendimento dessa perspectiva, nos pautar em construção de narrativas de futuros possíveis. Então, tá, não importa, assim, Céu, foi com 9 anos, foi com 15, foi com 21 que você acabou investindo nessa palavra nova, assim, que você colou em você, não importa, não é isso que vai dizer nada sobre você. O que vai dizer é quais são os seus planos daqui para frente, assim, como que você quer se compor, que cuidados você precisa para se compor daqui para frente, quais são as dimensões de saúde que você precisa acionar daqui para frente, que você não acionou ainda. Então, essa deveria ser a mirada, uma mirada temporal, uma mirada que não está atrás, não está no passado, assim, porque qualquer narrativa do passado só vai visar uma hegemonização falsa, que vai querer que, então a história de Céu é igual a de Sofia, que é igual a de fulana, é igual a de cicrana, que vai diminuindo as possibilidades de complexidade, como Sofia falou, vai simplificando, vai exotificando e vai, enfim, palavras variadas que a gente pode nomear esse ato, colonizando, vai produzindo a própria patologia, né? Produzindo scripts de uma patologia que nunca cabe todo mundo. Mas aí, nesse sentido ainda, pensando nessas composições temporais de lentes que tentam resgatar um passado impossível, ou lentes que podem pensar cuidados em perspectivas de futuros, assim, tem uma outra dimensão que essa é muito, muito recente, esse nosso debate. Um debate que a gente, de certo modo, está fazendo ainda, mas, para mim, ele é central.
na materialização de uma perspectiva patologizante, que a gente pode chamar de uma ética patologizante, um modo de relação, um modo de estar com as pessoas todas, independente se eu vou ou não atender, independente se eu sou profissional ou não, assim, mas uma ética como um modo de estar com, atenta aos efeitos desse estar com. E essa ética despatologizante, para mim, tem feito sentido entender que ela é completamente arraigada na lógica da autodeterminação. E essa é uma palavra conceito que a gente também vem elaborando coletivamente muito recentemente, muito recentemente, e eu arriscaria dizer que ela não está sendo tão pensada dentro da academia, está sendo pensada no campo das construções de políticas, públicas, das construções de políticas institucionais, e, para mim, ela é central no sentido em que, de uma vez só, ela desloca qualquer lógica de tutela que o profissional queira ter sobre eu vou dizer sobre céu, quem céu é, eu vou fazer um teste, eu vou fazer uma avaliação por 2 anos, eu vou fazer um acompanhamento, enfim, psicoterapêutico para então eu dizer se céu é céu, assim. Só que isso é uma falácia que eu não vou meter a isso, porque acho que Sofia já trouxe muita coisa, a gente pode conversar, mas é uma falácia que produz muito mais capturas, violências e exigências daquele rol de expectativas que não são as nossas, são da pessoa, do que produzir cuidado. E autodeterminação, enquanto conceito, ela desestabiliza isso ao mesmo tempo que toca bem na ferida desse tal ego salvacionista das pessoas profissionais que podem, como assim não sou eu que vou nomear a Sofia? Como assim não sou eu que vou dizer de você quem você é? O que para outras populações é óbvio, para pessoas trans ainda não é óbvio. Então, o que para pessoas em geral, que procuram profissionais em geral, enfim, já é dado que, enfim, o profissional não vai ter esse poder de nomeação sobre você, nem vai buscar ter, eu acho, espero, enfim, pelo menos nas populações hegemônicas, enfim, e nas populações minoritárias, sim, mas esse conceito que a gente foi operacionalizando, para mim, ele é a chave de virada, que materializou, encarnou, assim, tipo, então, tu quer, de fato, propor uma prática despatologizante, autodeterminação nesse rol. E é uma palavra que serve tanto para o campo jurídico, mas também aparecendo no campo jurídico, acaba se espalhando e compondo um conjunto de outros debates super importantes nesses campos. E ela aparece pela primeira vez, eu arriscaria dizer, nos debates da psicologia, ou não, mais do que nos debates, nas construções políticas da psicologia, a nossa resolução 01/2018 do Conselho Federal de Psicologia, que pela primeira vez coloca como pressuposto para que o atendimento a pessoas de psicologia seja considerado um atendimento eticamente viável, a autodeterminação é o princípio básico. Autodeterminação. Então, o profissional de psicologia, pela nossa resolução, precisa necessariamente considerar a autodeterminação como um processo subjetivo válido da própria pessoa. Então, não é você, profissional de psicologia, que vai ter que dizer sobre o outro quem o outro é. De modo nenhum, assim, não faz sentido nenhum. Junto com alguns outros pressupostos também, que estão na resolução, que deram uma chacoalhada na forma como algumas pessoas, historicamente, vinham compondo cuidado a pessoas trans em psicologia, e fez um convite, assim, a gente acaba sendo mais um convite a amplificar um pouco essas perspectivas, entender essa generalidade como norma estratificadora que organiza todas as vivências, inclusive as não cisgêneras, especialmente as não cisgêneras também, entender a autodeterminação como princípio básico também é esse convite. Mas avançando um pouquinho para chegar no nosso debate, assim, para chegar nos nossos temas, e nesse aglomerado de coisas que a gente pensou para compor conversa e para ouvir um pouco e para circular um pouco essas ideias, a gente acaba também esbarrando, e a gente vai andando para frente, andando para trás, andando para frente, andando para trás um pouco, nesse sentido, na medida em que, quando a gente institui a autodeterminação na nossa resolução, e aí, 3 meses depois, o Supremo Tribunal vai votar sobre a mudança de registro civil para pessoas trans não ser mais por via judiciária, mas por via administrativa nos cartórios, a autodeterminação, como posta no Conselho de Psicologia, foi chave no argumento do Supremo Tribunal para que, tudo bem, então a pessoa trans não precisa que um juiz diga quem ela é, não precisa de 3 testemunhas, não precisa de um teste de vida real com fotos, que era o rol que a gente faria até 2018, assim, se a gente quisesse mudar o RG. Então, quando a gente desorganizou isso a só um modo, a gente avançou um pouco em algumas coisas, mas tem algumas outras que continuam sendo grandes zonas lamacentas de uma discussão posta como uma discussão difícil e que, portanto, enfim, talvez sejam alguns pontos que a gente precisa lançar um certo olhar e pensar um pouquinho também e investir um pouco. E uma dessas zonas lamacentas, que eu acho que nos atravessa aqui nessa discussão e atravessa o debate que a gente quer fazer, é a relação pessoas trans, vidas trans, vivências trans, infâncias. E esse ponto dessa zona lamacenta que interessa muito discutir,
Por que polemizada? Então, a polêmica tem um efeito, e esse já é um texto bem clichê até, que a gente fica falando às vezes do Políticas Polêmicas, Problematizações do Foucault, de que polemizar um tema é uma das melhores formas de você evitar debater o tema. Então, esse tema sendo hiperpolemizado, como o das infâncias, talvez convoque a gente, aí sim, então vamos debater sobre isso, já que polêmica é essa que gira e circula e anula o debate, de algum modo. Mas, nesse sentido, para começo dessa conversa, assim, que eu pensei só alguns rabiscos mais para jogar provocações, a gente vive uma primeira zona lamacenta que coloca como espaços existenciais antagônicos, assim, completamente opostos. Vivências trans, infâncias. E esse antagonismo, assim, que é um antagonismo completamente atravessado, inclusive por certa lógica patologizante das pessoas trans, mas não qualquer patologia. A partir daí se desmascara um viés que não é tão posto como óbvio na lógica da patologização, que é a lógica moralizante, moralista da patologização. Então, a gente pode pensar, e pode até nomear como a patologização das subjetividades trans é também uma patologização moral. Então, tem um certo discurso de uma certa moralidade, de um certo moralismo aí, que cola junto dessa patologização como efeito colateral, talvez, que ajuda a colocar como completamente antagônico a vida de uma pessoa trans à vida de infâncias de pessoas trans, de algum modo. Especialmente quando a gente pensa que parte das patologizações entendiam como fetiches sexuais, ou que, na redomodelação do DSM, como Sofia falou, a gente sai do capítulo de patologias mentais e vai para o capítulo de questões relacionadas ao sexo, disfunções sexuais, enfim. Então, tem uma certa lógica aí de uma sexualização, de uma ideia de um fetiche erótico que seria a nossa vida, que, enfim, alguns livros bem famosos e clássicos tratam assim, né? Como um fetiche erótico aí, meio exacerbado. Mas, enfim, não nos ateremos a isso. Mas o fato é que a gente cria esse antagonismo maniqueísta, completamente baseado no bom contra o mal, em que, de um lado, teria essa zona diabólica, assim, essa zona demoníaca, que seriam as vidas trans, e do outro, a pureza e as infâncias, enfim, dessa dinâmica celestial, como pares completamente longe uns dos outros, o que torna, inclusive, polemizável a possibilidade de discutir infâncias trans, ou a possibilidade de pessoas trans serem mães, pais, adotarem crianças e conviverem de perto com crianças. Então, a gente cria como efeito colateral essas duas grandes condenações. Por um lado, a gente polemiza a possibilidade de existência de uma criança trans ou de uma pessoa ainda na infância se afirmar ou ter capacidade de autodeterminação para afirmar essa possibilidade de vida, e, por outro, como efeito colateral, a gente polemiza até a possibilidade de eu, céu, querer ter uma criança e criar uma criança e atuar na minha casa, enfim, com minha configuração familiar como for, na construção, na educação e no crescimento de uma criança. E parece algo talvez meio abstrato, meio distante, mas muito recente, assim, com certeza as pessoas que acompanham redes sociais viram casos de travestis que têm, enfim, que sofrem denúncias constantes em conselhos tutelares, como um caso em Belém que aconteceu bem pouco tempo atrás, de uma travesti que perdeu a guarda do filho porque foi polemizada, porque todos os discursos se aglutinam ao redor de hipersexualização, a criança está em perigo, enfim, isso tudo se soma a ponto de convencer um sistema judiciário a retirar a guarda de uma mãe, assim, de uma criança. Porque, óbvio que é muito perigoso você ser uma pessoa travesti e estar próximo de uma criança. Mas, junto com isso, pensando também sobre a segunda dimensão, que é a impossibilidade da existência de infâncias transgêneras, infâncias não cisgêneras, se a gente quiser nomear assim, se a gente não quiser nomear pela dinâmica da patologização, também faz sentido entender que a gente talvez viva o efeito colateral do que a gente pode nomear como uma disjunção delirante muito hipócrita. Então, a gente pode pensar uma disjunção que é do campo do delírio, assim, uma disjunção delirante, só que absolutamente hipócrita. No sentido que, para essa polemização que a gente vive, super recente, e que aqui, em todo o nosso país, atravessa e movimenta um conjunto de afetos capazes de eleger muitas pessoas, como a gente viu em 2018 e vai ver de novo ano que vem, não tenho dúvidas, a gente acaba vendo uma disjunção delirante entre duas grandes imagens também. Uma delas é a infância enquanto uma imagem utópica, serena, tranquila, abençoada, enfim, relacionada quase a essas divindades, e que se descola completamente e produz uma relação de abandono, inclusive, com
campo existencial, que são as infâncias reais, as infâncias que estão com o pé no chão, as infâncias que estão sendo vividas em sua multiplicidade, em sua diversidade, em sua polifonia. Então, a gente, em nome da defesa da infância, dos discursos sobre infância, a gente descola um certo ideário utópico, fantasioso, que é uma disjunção delirante, eu acho, e a gente larga lá embaixo, assim, tipo, tudo que sobra dessa infância ideal, assim. Que a infância endeusada, ideal que tem um certo modelo de imagem, sempre cisgênero, heterossexual, de preferência branca, inclusive, de preferência de classe média alta, inclusive, enfim. Então, a gente cria esse ideário dessas infâncias aqui a serem absurdamente protegidas e em nome da proteção das quais um conjunto de casas legislativas elegeram um monte de gente aí, mas a gente esquece que sobra uma rebarba aqui embaixo. E a gente nem olha para isso, a gente nem pensa sobre isso, do que sobra aqui embaixo, de quem são essas outras crianças que não couberam nessa norma e que são abandonadas à própria sorte. Então, daí que entra o caráter hipócrita dessa disjunção delirante sobre infâncias, sobre essas grandes dimensões sobre infâncias. Porque, em nome da defesa às infâncias, por exemplo, a gente abandona muitas crianças à sua própria sorte. Céu, está muito abstrato isso. Ok, dou um caso. Primeira semana desse ano, de janeiro, uma criança de 13 anos, que era um Ravache, no interior do Ceará, foi assassinada brutalmente, porque ela se colocava como uma pessoa trans. E ao se colocar como pessoa trans, ela foi posta em situação de rua, aos 13 anos de idade. E ao ser posta em situação de rua, ela precisava comer. Para comer, ela precisava fazer trabalho sexual, aos 13 anos de idade. E fazendo trabalho sexual nessas dinâmicas, ela foi assassinada, aos 13 anos de idade, em nome da defesa das infâncias. Vamos proteger as infâncias, proteger as infâncias. E em nome de proteção das infâncias, dessas infâncias aqui descoladas das infâncias reais, a gente precisa expulsar essas infâncias aqui que sobraram. Não cabe. Então, você é uma criança muito efeminada, tipo, que espaço você tem? Vou lhe dar uma surra, você não se corrigiu? Então, saia da minha casa. E se parecer abstrato demais, convido quem está vendo, ou quem vai ver de modo assíncrono, a conversar com qualquer travesti da geração anterior à minha de Sofia. Qualquer. Converse com qualquer travesti mais velha que nós, assim, para você perguntar com quantos anos você foi expulsa de casa. A quantidade de travestis idosas que eu conheço que foram expulsas de casa com 11 anos de idade, com 10 anos, com 12 anos, não é pouca, assim, não é pouca, mas a gente finge que não. A gente finge, essas não são crianças, não. Essas já eram vagabundas, essas fizeram por merecer, essas foram expulsas. Então, de novo, assim, reitero o caráter hipócrita dessa disjunção delirante, que em defesa das infâncias, a gente pega as crianças que não cabem na norma e empurra, inclusive, para as malhas de exploração sexual infantil. Não cabe, assim, não consigo entender que alguém de 11 anos de idade consegue fazer trabalho sexual em caráter de igualdade com um cliente que você está adulto, assim, homem adulto. Não tem como, assim. Então, você empurra essas crianças para a malha de exploração sexual infantil, em defesa das infâncias. Então, essa é a grande hipocrisia, assim, que me mobiliza um pouco quando a gente pensa crianças trans ou infâncias trans, porque a gente finge, é muito novo, isso é muito novo. As travestis mais idosas que eu conheço têm 70 anos e 60 anos atrás, elas foram expulsas de casa, por serem crianças viadas, que não cabiam no ideal do criança que a família delas achavam. Então, é novo? Existe alguém? Não é novo. É novo, talvez, a gente colocar o dedo na ferida e pensar, precisamos de políticas de proteção, precisamos amplificar as formas como a gente entende infâncias, precisamos amplificar as formas como a gente diz que protege infâncias. Protege quais infâncias, cara pálida? E aí, nesse sentido, tomando o contorno já do fechamento, que acho que eu já falei um pouco muito, assim, a gente acaba criando tanto esse paradoxo assim de proteger crianças, mas algumas crianças e abandonar outras à própria sorte, e a gente acaba também, como consequência, criando um tentáculo muito perverso em que, como Sofia falou super bem, agora parece que é moralmente feio a gente assumir que a gente patologiza pessoas trans, então a gente diz, não, é despatologizante, quando na prática você está patologizando sim. Então é moralmente feio nomear, mas na prática não precisa se repensar. Mas nesse sentido, tem um campo, assim, um limbo, que ainda é um campo, uma zona de fronteira, que os discursos mais explícitos de patologização mesmo ainda tentam ancorar aí seus resquícios de poder, que são nas infâncias trans. Então, é bem comum também a gente ver, por exemplo, conjunto de pessoas, na psiquiatria especialmente, que depois que a OMS anuncia que psiquiatras não têm mais nada a falar sobre pessoas trans, eles tentam ainda ancorar mais as crianças trans, mas a infância trans precisa ser protegida, precisa ser diagnosticada, precisa ser acompanhada de perto, porque aí sim tem alguma disfunção. Então, a gente acabou produzindo essa zona de bordas, assim como, tudo bem despatologizar, talvez, pessoas adultas. Infâncias, não. Ainda é da ordem da patologia. Então, a gente, de novo, assim, em nome de um cuidado, a gente reitera o que a gente sempre fez na saúde das populações dissidentes.
a gente diz que está cuidando, mas a gente está produzindo tutela, só isso. Isso era e ainda segue sendo, em muitos contextos, o comum de acesso à saúde, quando estamos cuidando de você, Céu, mas, na verdade, o que está vindo aí embaixo desse buquê de cuidado é tutela. Vamos tutelar você, vamos dizer quem você pode ser, vamos dizer quem você não pode ser, e vamos regular o quanto você está mais ou menos assim. Você é uma pessoa trans, Céu, mas você está sapatão demais, então você não é tão trans assim. Então a gente vai regulando um pouco assim essas dinâmicas da norma, do quão normativas a gente precisa ser, inclusive para ter alguma mínima dose de cidadania. E aí a gente foi pensando em cidadania no começo, né? Acho que a gente amplificou nos últimos 5 anos, não faz tanto tempo assim, nos últimos 5 anos a gente amplificou um pouco o debate sobre cidadania trans, mas acho que 5, 6 anos atrás, o Mário aqui do Rio estava discutindo, por exemplo, o conceito de cidadania cirúrgica, de que se entendia que, tudo bem, Celso, Sofia, vocês podem ter alguma cidadania desde que vocês caibam nesse rol daqui de procedimentos que vão dizer que você, de fato, é uma pessoa trans, que você não vai destransicionar, Cel, dar louca aí qualquer dia voltar a ser um boy, então você vai seguir esse rol para aí sim você ter cidadania garantida, você poder ser certificada, você poder ter algum emprego, quem sabe até, dependendo de como você se comporte aí nessa passabilidade cisgênera. Mas, enfim, se há pouco tempo atrás a gente discutia um pouco essa cidadania, hoje a gente amplificou um pouquinho de nada, assim, isso. Mas a gente ainda vive as voltas com essas rebordosas desse poder, assim, um poder que vai a duras custas, a muitas penas, sendo empurrado mais e destituído em sua falácia, assim, já que nunca foi sobre cuidado, sempre foi sobre tutela. E aí quando a gente vai amplificando um pouco e consegue finalmente entender, então, psiquiatria não é uma categoria mais psiquiátrica segundo a OMS. Então, o que é que você vai fazer? Por que que eu vou ter que ir para um psiquiatra só pelo fato de eu ser trans? Não faz sentido. Mas a gente vive hoje exatamente nesse momento essa tentativa de recaptura, assim. Então vocês não são do nosso bloco mais, mas as infâncias sim. Então temos sim que puxar as infâncias para essa patologização, temos sim que acompanhar essas infâncias. Mas, de novo, só para reiterar aqui, a gente entra num debate super complexo, e a ideia é complexificar mesmo, assim. A ideia não é simplificar porque não é simples. Acho que toda simplificação sobre um tema, como Sofia super alertou, assim, e me ficou como alerta para a vida, toda simplificação ela é violenta, porque ela vai reduzir as possibilidades de debate e reduzir as possibilidades de construção material a partir desse debate. Então, a ideia não é simplificar, é complexificar, de fato. A patologização simplifica, a criminalização simplifica. Essas lógicas, assim, que nos diminuem e nos inviabilizam a vida, simplifica. Mas aí, só para fechar um pouco, assim, nesse sentido, se a gente vive essa dinâmica atual, dessa tentativa de uma repatologização no campo das infâncias, porque é um campo juridicamente um pouco mais que passa por outras linhas do que as idades adultas que teriam plena consciência de si, a partir daí poderiam se autodeterminar, enfim, a gente vai vivendo um pouco essa amplificação. Mas no sentido como então, entendendo todas essas tretas, como então entendendo que as infâncias reais que estão aqui, que existem de fato nas vidas, são muito mais complexas do que essa infância utópica, que é a infância vendida nos legislativos do Brasil inteiro, em todas as cidades, e sobre vários nomes, inclusive ideologia de gênero, enfim, tudo isso que a gente viu bastante ser difundido e vai ser difundido ainda bastante. Então, como que a gente, então, cria políticas concretas de defesa pragmática dessas infâncias reais? Infâncias que estão sendo sujeitadas à própria sorte e que continuam sendo expulsas à própria sorte, como a de Keron, por exemplo. E aí, para fechar com um exemplo prático também, muitos anos atrás, logo que eu me formei, assim, eu estava mais próxima de alguns movimentos trans em Recife, em Pernambuco, e acabei acompanhando uma história, não como psicóloga, acompanhando como pessoa, assim, pessoa que tinha várias amigas que eram dos movimentos sociais e trocava, mas também era uma pessoa rodada, então eu conhecia as pessoas que trabalhavam nos serviços públicos, assim, nos serviços de política pública, então acabava acompanhando de perto algumas histórias, e uma delas eu nunca esqueci, que foi a história de um adolescente trans, de 16 anos, que se entendia como homem trans, e ao se marcar afirmativamente, aos 15 anos ainda, no masculino, então, e se defender, sim, eu sou homem, a família tenta usar a violência, não deu certo, assim, tipo, a violência não corrigiu o gênero certo dessa pessoa, então a família, no impulso, rasga e queima todas as roupas desse jovem de 15 anos e expulsou ele de casa. E ele passou a ficar em situação de rua, em Recife, com 15 anos, em nome da defesa das juventudes e das infâncias. Enfim, mas fato é que essa pessoa, por ser menor de idade, precisava ser acolhida por uma política pública, enfim, de proteção a infâncias e adolescentes. E, na época, isso gerou um certo imbróglio intersetorial, porque a grande dimensão foi, tá,
precisamos acionar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai acionar um abrigamento de menores. Qual abrigo? O masculino ou o feminino? Isso gerou um imbróglio assim, que demandou um tempo de debate, foi demorando até a fazer com que a política produzisse alguma intervenção nessa pessoa que estava em situação de vulnerabilidade social, e o debate era, tá, mas é um homem trans, vai para o masculino, e a possibilidade de ser estuprado à noite, mas é um homem trans, vai para o feminino, mas é um homem, todo mundo que chegar vai ver um garoto, assim, vai ver um adolescente homem, nessa lógica cisgênera. E na época não tinham abrigos mistos. Enfim, a possibilidade de abrigos mistos parece também um tabu para pensar políticas de acolhimento para infâncias e juventudes por uma série de questões, enfim. Como se abrigos só de meninos não houvessem também interações sexuais, ou abrigos só de meninas também não houvessem. Enfim, mas é complexo, estou complexificando. Mas o fato é que, depois de muito debate, essa pessoa acabou indo para um abrigo feminino, sendo homem. E é o que gerou também um conjunto de controvérsias, um conjunto de dinâmicas de tretas, inclusive, com instituições, com equipes, com pessoas que moravam no abrigo, com outras pessoas adolescentes, enfim. Mas o fato é que isso, para mim, abriu no campo material, assim, da prática, como que essa falácia cisgênera, ou como que essas disjunções delirantes assim sobre infâncias e juventudes acaba empurrando um conjunto de jovens e de crianças e adolescentes à sua própria sorte, inclusive fora das políticas públicas, inclusive fora das políticas de proteção à infância e adolescências, inclusive fora dessas redes, por não caber. E aí, a gente vai mandar você para o abrigo feminino ou para o masculino? Para nenhum, fica na rua. Enfim, mas aí só com esse contorno final, assim, só queria agradecer por essa possibilidade, entender que não se esgota, assim, é impossível a gente esgotar esse tema, mas a minha ideia era muito mais trazer um conjunto de provocações, e as provocações são, como que a gente se prepara, então, para lidar com esse conjunto de polemizações que continuam sendo a nossa principal moeda política no Brasil atual, assim, já que não há propostas, há só polemizações em cima de pautas minoritárias, como que a gente se prepara para lidar com isso, entendendo que infância, por todo esse imbróglio, assim, por todo esse imaginário construído de ser o extremo oposto de toda essa sujeira que são as pessoas trans, as pessoas LGBT em geral, como que a gente, então, entende formas de complexificar essas infâncias, e formas de proteger, de fato, as infâncias reais, não essas infâncias imaginárias e utópicas e impossíveis, inclusive, que por sua figura existir como expectativa, violenta todas as outras infâncias e violenta todas as pessoas em sua configuração. Quem é que cabe na norma? Ninguém cabe na norma, mas todo mundo é obrigado a caber na norma. Algumas pessoas acabam conseguindo passar por dentro dessa norma, outras não. Mas todo mundo acaba sofrendo a violência de tentar ter que caber nessa norma, senão você vai poder, inclusive, ser assassinada, como a Karen foi, aos 13 anos de idade. Então, minha proposição era só essa, assim, como que a gente tenta despolemizar o debate e deixar ele menos hipócrita, entender que a gente sempre existiu infâncias trans, sempre existiu juventudes trans, a gente só fingiu que não enquanto empurrava muitas pessoas, gerações inteiras à própria sorte, desde idades muito tenras, assim. Então, com isso acho que eu vou dando um contorno e a gente vai conversando, assim. Muito, muito obrigada. Obrigado, Céu. Fala incrível, acho que tem muitas conexões entre os problemas que vocês colocam. Tem algo que me interessa bastante pensar e ouvir de vocês, e essa produção de categorias universais, né, que vocês estão abordando, e como é que essas categorias elas entram em confronto. Então, a categoria universal, pessoa transexual, transexualidade, e a categoria universal, supostamente, claro, né, essas categorias supostamente universais ou universalizadas de infância, né? Então, de que existiria isso que se chama infância abstrata, né? Isso que Céu chama de uma de junção, que a gente pode chamar de um imaginário, do que viria a ser infância. E aí, esse imaginário universalizado, ele tem efeitos, né? E acho que é muito interessante pensar nisso, esses efeitos em pelo menos dois tempos. No tempo das pessoas que hoje são adultas e têm que se referir a uma infância, né? Vocês duas falaram da questão de atender a expectativa diagnóstica, né? De profissionais de saúde que muito querem ajudar. E isso passa por uma certa trajetória histórica de contar, então eu vivi de tal forma e vivi de uma certa maneira.
Então, essa infância, né? Essa universalização da infância de todos nós passamos por infância e todas as pessoas trans passaram por uma certa infância, né? Que faz parte do quadro universal de infância. Então, essa infância do olhar para trás e ver se a mesma infância. Não li o livro da Sofia ainda, eu acredito que ela traga discussões sobre isso, né? E também poder ouvir mais. Então, isso é acho que um efeito gerador dessa universalização da infância e um outro efeito gerador que passa por aquelas pessoas que hoje são crianças, né? Que a gente hoje reconhece como crianças e que desse lugar de crianças que não atingem a idealização também não têm acesso a políticas públicas. Poderíamos falar de várias outras questões, mas acho interessante falar das políticas públicas. E quando a gente pensa que no Brasil existe alguma garantia de políticas públicas especializadas para a população trans, muito, muito pequena, mas existem algumas, seja a retificação do nome e do gênero, né? Através dos cartórios, mas que é para adultos, pessoas adultas, sejam centros de referência à cidadania LGBTI, né, pelo país, mas que muitos têm uma restrição de idade para atendimento e acolhimento, os pouquíssimos abrigos especializados, casas de passagem especializadas também. Então, como que essa infância universalizada, ela também é universalizada em serviços para a infância, que são para todas as crianças, e os serviços para adultos, que aí podem ser especializados em todas as possíveis especialidades necessárias. Então, esse jogo da universalização, a partir da imagem, a partir da ideia, da abstração, eu acho que é interessante. Ou, em outras palavras, como é que uma criança que, independente de como se identifique, mas que queira uma mudança de nome, não pode ter acesso direto, como a pessoa adulta tem, né? Porque se tem uma expectativa de instabilidade, de não ter autonomia, etc. E como que uma pessoa adulta tem que se referir à infância para falar de si, ou teria, né? Nessa expectativa. A gente tem alguns comentários elogiosos no Facebook sobre as reflexões fundamentais, o debate importantíssimo, mas ainda não temos nenhuma questão. Então, se as pessoas quiserem também, quem está acompanhando ao vivo, quiser colocar suas perguntas e contribuir. Mas acho que seria legal ouvir essa ideia. Queria ouvir de vocês a universalização, esses efeitos da universalização e o que diabos a gente faz com isso, né? Que é um problema prático. Como que a gente enfrenta esses desafios que já trouxeram, como é que a gente explora mais isso. Por exemplo, que eu me lembro, 0118 não menciona infância e adolescência, né? A resolução do CFP que Cel citou. Então, não há uma menção direta. Lua, então, eu vou pegando o gancho e Cel continua, vamos assim, nessa questão. Eu me interesso bastante sobre essa discussão porque eu acho que essa busca por uma universalização, ela parte novamente desse pensamento epistêmico, psicopatológico, que é encarar a transexualidade como algo do campo diagnóstico. E todo diagnóstico ele responde a essa generalização, né? Vamos pegar assim, mais pela clínica. Se uma pessoa chega na clínica e fala que sente uma dor muito grande, por exemplo, pode ser que lá pelas tantas ela consiga nomear essa dor. E ao nomear essa dor, o que ela está me dizendo é, vamos supor que ela traga, né? Eu acredito que eu estou vivenciando um processo depressivo. O que ela está dizendo, de certo modo, é também, existe um grupo de pessoas depressivas das quais eu me reconheço dentro dos seus comportamentos, das suas ações, das suas angústias. Só que quando a gente começa a fazer terapia ou a trabalhar dentro da saúde mental, o que a gente espera é que o sujeito consiga falar
a respeito dessa experiência de um modo mais exagerado, né? A gente pega aquilo ali e exagera um ponto de vista, né? Eu tô fazendo assim, meio que pela tela, né? Assim, tentando exagerar, tentando abrir. Então, a gente aposta muito numa hipersingularização. A gente aposta muito que, ao falar sobre essa categoria, poderia ser ansiedade, depressão, algum outro transtorno de humor, mas, ao falar sobre essa categoria, a gente conseguiria fazer com que essa pessoa se apropriasse dela, né? E com que essa dor, ela respondesse muito mais a uma, digamos assim, a uma expressão dela do que a uma expressão prescritiva a respeito de como é que uma pessoa depressiva deveria se comportar, né? E eu acredito que um caráter bem perigoso dos diagnósticos é esse. Eles não só descrevem uma experiência, eles também prescrevem um modo de reagir àquela categoria. Então, a partir do momento que a transexualidade ela é colocada como algo da saúde, né, que é isso que a Cel está trazendo para nós, assim, né, a transexualidade ela migra dos transtornos de personalidade para outras questões relacionadas à saúde sexual. Isso fortalece esse imaginário relacionado a uma vida promíscua ligada ao fetiche, mas eu acho que também fortalece o imaginário ligado à saúde, de que a transexual ou transexual, a pessoa trans, etc., carece de saúde, carece de cuidado. E aí a gente entra, enfim, em limiares bem perigosos, né? Assim, zonas bem lamacentas mesmo, se a gente puder chamar dessa forma. E o que eu fico pensando é que a gente precisa, digamos, renunciar a esse pressuposto da universalidade em relação às pessoas trans, não só porque, enfim, pessoas trans são diversas, são múltiplas as formas de exercer essa transexualidade hoje em dia, mas especialmente porque a gente precisa reescrever o que é que a gente está entendendo por transexualidade na cultura. A gente precisa reescrever, a gente precisa, como o Marcel trouxe, né? Eu tinha pensado assim, pensar modos de elaborar vínculos melhores, fortalecimento das redes, uma nova cultura de inclusão para esses sujeitos, e que a gente não comece mais a apostar nesse pressuposto de que a transexualidade que a gente observa hoje em dia é a transexualidade que a gente observava uma década atrás, entende? Tudo mudou muito rápido, né, em relação à nossa presença nos espaços, né? Nossa presença, talvez, durante muito tempo tenha sido, digamos assim, saturada, né? De chamar muita atenção, mas hoje em dia a gente está usando o lado bom disso, né? A gente tem chamado muita atenção também estrategicamente. E eu acho que dentro do manejo clínico, eu vou falar um pouco como psicóloga, enquanto psicoterapeuta, eu acredito também que essa ideia de universalização, ela aposta muito numa segurança em relação ao gênero, né? Pelo menos é muito comum que eu trabalhe com familiares que busquem a clínica diante dessa demanda. Quero que você consiga identificar se meu filho, minha filha é filho ou filha, né? Basicamente isso. Assim, eu quero que você responda esse enigma. A criança é menino ou menina. E o que esses pais estão me dizendo, enfim, não vejo nenhum crime nisso, não vejo nenhum perigo, né? Eu tô trabalhando com vocês dentro dessa escuta sensível, né? Aqui também, de pensar isso. Mas eu acho que o que esses pais estão querendo dizer, de certo modo, é: eu preciso de segurança em relação a essa experiência. E aí eu acho que é isso, a gente não ataca a demanda dentro da psicologia, né? A gente tenta direcioná-la, a gente tenta produzir questões com mais qualidade. Então, como é que a gente começa a buscar segurança na escola? Como é que a gente começa a buscar segurança nos hospitais, que essa criança vai ter acesso? Como é que a gente começa a buscar segurança em relação às redes, aos amigos, aos pais dos amigos, aos aniversários que essa criança vai ter acesso, à sala de aula, enfim, com o professor, tem uma rede mais próxima com o professor da criança, a professora. Enfim. Como é que a gente para de tentar buscar uma segurança nessa pergunta? Tá, de fato, então, seu filho é um menino. Isso resolveu o que na vida da criança? Não resolveu nada. Pode ser que não tenha resolvido nada. Pode ser que a gente tenha colocado uma série de coisas embaixo do tapete e a escola, o hospital, o direito, o trabalho, enfim, todas essas outras áreas que vão responder à infância, essas instituições, vão causar prejuízos na vida dele ainda, na vida dela, na vida, enfim, né? Vocês estão conseguindo compreender. Então, eu acho que esse seria um ponto inicial, assim, né, da gente poder renunciar à universalidade como um modo de renunciar à segurança, né? E da gente começar a abraçar a insegurança que é o gênero. Viver a vida é insuportável. Ser homem, ser mulher é insuportável. E não só para pessoas trans, mas para todos os outros. E as pessoas trans estão dando outro modo de aculturamento para isso, né? O que as pessoas trans estão dizendo não é: eu me identifico com esse lugar maligno, pervertido, obscuro relacionado à transexualidade. O que as pessoas estão dizendo é: esse vai ser o modo que eu vou estabelecer um laço social.
esse vai ser o modo que eu vou entrar na cultura. Esse vai ser o modo que eu vou passar pela sexuação. Não é de simplesmente... Porque a gente também tem esse problema, né, de trabalhar com essas categorias, que elas são estratégicas em alguma medida, né, quando a gente pensa políticas públicas, mas que elas são insuficientes, né? Eu acho que a gente tem que assumir também a insuficiência dessas categorias, assim, né, de ser trans, de ser travesti, de ser transgênero, etc. Recentemente eu estava participando de uma pesquisa e eu tive que responder, assim, eu fui surpreendida pela pergunta, né? A pessoa falou, tá, como é que você se identifica? Temos aqui um subway, né? Um buffet de identidades para você se identificar. E eu fiquei muito tempo olhando para elas e pensando, nossa, eu tô há 1 ano de pandemia, eu não me identifico com nada, eu não tô vendo ninguém, entende? Eu não tô vivendo, eu não tô socializando, eu não tô circulando. Essas identidades fazem sentido quando eu circulo. Enquanto eu não circulo, não sei se faz tanto sentido dizer que eu sou trans. Eu sou só Sofia enclausurada. E aí isso me fez pensar muito sobre qual é o sentido também dessas identidades nas nossas vidas e por que a gente tem que ter tanto apego a elas, né? Por que choca tantas pessoas, por exemplo, se eu dissesse, eu não sei se daqui a 10 anos eu vou ser trans. Talvez daqui a 10 anos eu seja outra coisa, talvez eu não sei, não necessariamente cis, mas outra coisa. E parece que as pessoas estão sempre buscando uma certa linearidade, né? Como se, ao ser outra coisa, essa experiência de agora fosse um falseamento, né? E aí, só para finalizar, enfim, eu lembro de uma entrevista bem interessante de uma atriz que fazia aquele seriado Desperate Housewives, sabe? E ela depois de uma etapa da vida, passou a se reconhecer como uma mulher lésbica publicamente. E a mídia, na época, né, a mídia norte-americana, começou a publicar capas de revista dos ex-companheiros dela. Então, publicava fotos dela com esses ex-maridos, ex-namorados, ex-companheiros, e dizia assim, a manchete, né, ela nunca os amou, ela sempre os enganou. E na época ela foi a público, né, dizia assim, olha, gente, o que é isso que está acontecendo, né, assim, o que faz com que um momento, um episódio, né, um ato de passagem da minha vida, passe a reescrever todo o meu passado, como se eu nunca tivesse de fato amado todos aqueles homens. Eu amei todos eles. Acontece que simplesmente agora eu sou lésbica, não tem muita explicação, não precisa ter explicação. E a questão toda é essa, tem coisas que são violentas se a gente investe no porquê. Né? E talvez por isso eu tenha ido para a fenomenologia, eu trabalho muito com psicologia humanista. A gente tem alergia ao porquê, né? A gente trabalha muito com como, de que forma. E aí eu acho que é interessante a gente tentar renunciar a esse porquê, porque por exemplo, se a gente trabalha com casos, por exemplo, de vítimas de abuso sexual ou de violência doméstica, né, pode ser que isso aconteça bastante. Pode ser que, por exemplo, chegue algum caso de alguma moça, alguma mulher que fale, durante essa semana eu não quis ter relações sexuais com meu marido. Eu vou perguntar por quê? Pode ser que isso seja super violento, entende? Pode ser que a busca por uma justificativa para aquela não vontade fosse algo que ressoasse em experiências muito brutais na vida dessa pessoa, né? E aí, por exemplo, vamos supor que eu vou trabalhar... agora eu decidi que eu vou trabalhar a minha clínica, questões raciais, como se eu já não trabalhasse antes, e agora eu vou começar a me vender como essa psicóloga que está atenta às dinâmicas entre pessoas brancas e pessoas negras. E aí eu chego, vou atender uma mulher negra que nunca teve espaço de fala na vida, que teve processos muito violentos de socialização. 10 minutos de sessão eu corto e falo, vai lá para sua casa, pense sobre isso. Isso é violento, entende? E essa pode ser a técnica mais interessante da abordagem lacaniana, francesa, do eu sou isso, o que for. Isso é violento para a vida dessa pessoa, entende? E aí como é que a gente começa a chamar pessoas trans para pensarem a clínica delas? As pessoas trans estão pensando sobre isso. Eu tenho investido muito nessa palavra, eu sei que é uma palavra muito cafona. Mas assim, nós estamos bem espertas a respeito do que a medicina, do que a psicologia, a psiquiatria tem feito em relação a nós. E eu acho que essas pessoas precisam nos ouvir, né, em relação a esses aspectos. Então, eu acho que é tentar descolar essa ideia de universalidade, né, de um final, né, de um futuro trans, para poder pensar realmente, né, um aqui e agora junto a esses sujeitos. E uma pergunta que a Cel trouxe, na verdade uma afirmação, né, uma provocação, que é: como é que as coisas que nós fazemos beneficiam a vida desse sujeito? Pronto, acabou. Né? Se fosse para dizer assim, acho que essa mesa, esse evento hoje se resumiria a isso, né? Como é que nós podemos produzir benefício na vida das pessoas que a gente atende? E não uma certa estabilidade identitária para quem? Para que serve isso? Né? Para que serve essa ideia de vida linear
E por que que a gente aposta tanto nela, né? E eu acho que a gente tem que se dessolidarizar com isso também. Mas seria um pouco nesse sentido, né? Deixar pra Céu falar da infância. Acaba que eu não falei da infância, né? Mas enfim, acho que tá aí misturado passado e futuro. E olha que eu estudo infância, parece que eu tô fugindo do meu tema de pesquisa. Ok, pegando essa bola, assim, da Sofia, é, bom, toda vez que discuto eu repenso aí algumas coisas também, mas pensando na provocação de Luan também, sobre essas universalizações e sobre como essas universalizações são um grande motor a produzir políticas e que a gente produz políticas a partir de uma lógica identitária e identidade pressupõe a universalização de algum modo, né, quando a gente nomeia. Achei muito bacana essa tua perspectiva, Luan, essa tua perspicácia de entender essas políticas divididas pela geração, assim, políticas para infâncias de modo amplo, assim, políticas outras que aí sim são mais específicas e diversas para pessoas adultas de modo geral, né? E fiquei pensando bastante assim essa imagem que ficou na minha cabeça quando tu fala sobre esse sistema que a gente pode até pensar como uma possível algum tipo de referenciação, de que você sendo uma pessoa que ainda tem uma pouca idade, pessoa criança, infância, adolescência, você está sempre sendo referenciada a alguém adulto, que é responsável por você, enquanto a gente vive uma certa adultez trans, a lógica da patologia sempre vai voltar para trás e me remeter, mas é a sua infância, Céu, você brincava finalmente de carrinho ou de boneca, enfim, nessas possibilidades sempre diminuídas, porque a perspectiva, como Sofia bem trouxe, é sempre diminuta, assim, é sempre simplificadora. Mas nesse sentido, sobre esse sistema de referenciação, sobre infâncias e adultez, eu fiquei pensando de que tem em jogo um debate, que também talvez seja um debate a ser feito ainda em algumas medidas, acho que alguns grupos começam a fazer, mas é um debate ainda a ser feito de forma mais ampla e coletiva, sobre quem de fato é sujeito de direito. E aí isso desemboca na pergunta: a gente entende que crianças e adolescentes são sujeitos de direito? Então, se a gente entende que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, então a gente entende que crianças e adolescentes têm direito ao princípio da autodeterminação? Acho que essa é uma linearidade possível para pensar isso. E não à toa eu pensei isso, porque eu fiquei lembrando que as poucas crianças trans que eu conheci desde então, assim, nessa minha vida média, que não é tão pouca, mas também não é muita ainda, eu fui percebendo, quando ia conhecendo algumas crianças trans em espaços variados, assim, de que a existência dessa criança trans, enquanto um ser potente que está ali se autoafirmando, falava não sobre a criança, não sobre transexualidade, não sobre nada desse tipo. Falava sobre relações parentais que entendiam que esse ser é um sujeito de direitos e que abriam uma escuta para o que essa pessoa está dizendo. Era basicamente isso. Então, eu fui entendendo que, é muito novo, só agora existem crianças trans, céu. Não, só agora talvez existam relações parentais que entendem que a minha criança tem direito de autodeterminar-se e que eu preciso ouvir minha criança ao invés de espancá-la. Que eu preciso ouvir minha criança ao invés de botar ela para fora de casa se ela não se adequar ao que eu quero dela. Então, acho que tem essa dia de referenciação, autorreferenciação, talvez caiba a gente pensar que, no momento atual, por exemplo, a possibilidade de vida, e não é a existência. Não, 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 não. A existência sempre houve e sempre vai ter, mas a possibilidade de vida plena, segura e dentro de uma dinâmica minimamente com costuras de direitos, fala da sensibilidade das relações parentais, assim, na minha perspectiva. Então, as infâncias trans hoje afirmadas falam muito mais sobre essas parentalidades que ouviram, afirmaram, defenderam, entenderam minha criança é um sujeito de direito pleno, sim, do que qualquer outra coisa, assim. E aí, nesse sentido, eu fico achando que a gente tem um trabalho um pouco amplo, assim, que, mais uma vez, não é sobre transexualidades, não é incidir sobre as tais crianças, mas como culturalmente a gente entende que a minha parentalidade pode entender que a criança que eu crio não é uma posse, é um serzinho que tem direitos e que sabe sobre si também, nas medidas cabíveis. Acho que esse é o grande imbróglio, assim. Acho que essa é uma grande treta que é conceitual, que também teorias diferentes vão falar coisas diferentes, e que também é uma treta absolutamente política, no sentido que o efeito desse conjunto de teorias sobre se essa criança é ou não, se esse adolescente é ou não sujeito de direito, assim, desemboca na construção da política cotidiana, da política concreta, da política institucional. E eu lembro também um exemplo, assim, para não ficar tão nas nuvens. Também, alguns anos atrás, em Recife, a gente estava discutindo a nome social, assim, também é um debate dos últimos 10 anos, assim, tudo que a gente construiu sobre possibilidade de nome social é dos últimos 10 anos. E
teve um debate amplo quando o governo do Estado, a Secretaria de Educação do governo do Estado, lançou uma primeira portaria de nomes sociais para as escolas do Estado todo, escolas públicas estaduais de Pernambuco. Só que tinha um artigo específico na resolução do nome social para o Estado que dizia que, se você for menor de 18 anos, que é a grande massa do público que frequenta a escola, você só poderia requisitar o nome social se você tivesse uma carta por escrito dos seus pais autorizando. Então, na hora, assim, o que chamou a atenção de algumas pessoas mais atentas, que trabalhavam na própria gestão e disputam de dentro, como o Dai maravilhosa, que trabalha até hoje, enfim, ou como algumas outras pessoas, é uma política criada para não funcionar. É uma política que a gente pode chamar, se a gente for conceituar como algumas pessoas conceituam, de uma inclusão excludente. Você supostamente está incluindo porque você criou a resolução do nome social para pessoas trans, mas você tiver menos de 18 anos, sua mãe que precisa autorizar, seu pai que precisa autorizar. E aí, de novo, para quem conhece minimamente realidade de contextos de juventudes trans, atravessados pelo conjunto de complexidades interseccionais, vai ver que muito dificilmente, assim, um pai ou uma mãe ia bancar, escrever uma carta para a diretora da escola dizer, tudo bem, diretora, pode chamar céu de céu, assim. Então, foi uma política feita para não funcionar. Isso foi tensionado, assim, de um modo que foi refeita. Então, teve um segundo trabalho, assim, da própria secretaria sendo tensionada por dentro a refazer e suprimir esse artigo, de todo modo. A mesma coisa na UFPE, quando a gente estava discutindo internamente, uma primeira portaria que saiu previa a mesma coisa. Aí a gente que estava lá na época, epa, tá errada, vamos ter que reescrever tudo de zero. Aí a gente montou um grupo de trabalho feito por pessoas trans e professoras, enfim, aliadas interessantes, e a gente reescreveu, apresentou, enfim, disputou juridicamente por dentro, assim, nas discussões administrativas e passou, assim, mas entendia que não faz sentido nenhum você exigir de novo, esse sistema de referenciação, de que, tudo bem, Luan, a instituição te aceita, te entende, entende que aqui você é possível desde que haja uma referência de pessoas maiores de idade que legitimem sua identidade. Assim. O que a gente joga de novo no colo da pessoa é a responsabilidade por todos os jogos de poder e por todos os jogos de violência, enfim, pelos efeitos desses jogos. No começo, no momento em que a gente ainda tem algumas fragilidades por não ter alguns acessos sociais, econômicos, enfim, afetivos de um modo geral. Mas esse é o debate, assim, para mim ficou um pouco isso da pergunta de Luan sobre essas universalizações, de como que a gente, então, já que a gente segue operando com a política é a lógica da universalização, porque é uma lógica da identidade também. Já que a gente vai seguir operando um pouco assim a partir dessa política, como que a gente então amplifica um pouco quem que é sujeito de direito? E como que a gente então faz o debate se jovens, juventudes e infâncias de juventudes podem ser consideradas sujeitos de direito, e o que implica isso, tanto a nível macro, institucional, mas também no nível micro, na minha casa, com a criança que está aqui comigo. Eu considero que essa criança é um sujeito pleno de direitos ou não? É uma posse minha, tal qual essa xícara, então eu boto na mesa se eu quiser e ela vai ficar na mesa se eu quiser que ela fique, se ela não ficar, enfim, eu espanco de algum modo, ou castigo, ou puno de algum modo, ou mando para a psicóloga corrigir, o que também não é mais possível, mas foi também muito comum e segue sendo comum em alguns contextos. Enfim, eu pensei nessas questões. Não é resposta, não, é pergunta. Não, isso é bom para a discussão. É super interessante porque tem essas armadilhas, né? E aí acho que elas são muito sofisticadas, como essa da carta dos responsáveis a autorizar, por exemplo, porque desloca do lugar de provar de verdade, então não é que tem que a criança ou adolescente tem que ter um certo checklist, porque os familiares podem assinar a carta baseado no que quer que ache, mas põe alguém ainda para manejar, para controlar, né? Tem nisso das armadilhas, né? Minha pesquisa aqui é sobre a Lei de Identidade de Gênero britânica e as mudanças na lei, que, enfim, está uma discussão, um processo para reforma. A Sofia já viu apresentando uma parte disso, e tem uma coisa que eu tenho notado no discurso, que tem uma série de requisitos, falando sobre tempo, né? Então tem uma idade mínima, 18 anos, tem a prova de viver no outro gênero, né? Pelo menos 2 anos, na lei atual, pelo menos 2 anos de prova, de fotografias, cartas, etc. Mas tem um terceiro que é você assina um termo, você promete que você não vai mudar de gênero, você vai viver naquele gênero até a morte.
Então, você tem uma promessa de permanência, de estabilidade e de universalização, que, por exemplo, não é um requisito como a prova de vida, né? Não é uma coisa que vão dizer, isso está certo ou não. Simplesmente um dificultador, a pessoa tem que assumir esse compromisso. Só que na medida em que existe esse compromisso até a morte, isso, de algum modo, em termos de discurso, bloqueia que você possa estender esse direito à criança, porque como é que você vai pedir para uma criança adolescente que é considerada sujeito em desenvolvimento, incompleto, todas essas considerações, né, que é considerada não autônoma ou semi-autônoma, que é considerada dependente de adultos e de especialistas, como é que, então, esse ser poderia fazer uma promessa até a morte, né? Então, essa jogada acaba mantendo a lei, a idade acaba ganhando uma justificativa formal, pelo próprio gatilho, pela própria armadilha que você coloca ali. Isso eu acho que é interessante como é que as coisas se montam para dar errado ou para dar certo, né? Que isso seria a ideia de dar certo. E acho que isso fala então de como é que a gente encara as infâncias, né? Tanto o Céu quanto Sofia trazem isso, como é que a gente encara as pessoas trans enquanto sujeitos de saber e as crianças enquanto sujeitos de ação, né, que estão agindo no mundo. E aí tem uma história, eu não sou psicoterapeuta, trabalhei um pouco como psicoterapeuta, mas trabalhei como psicólogo escolar por alguns anos em Itaboraí, que a Veridiana, que era da equipe, estava acompanhando. E teve uma história de uma escola enfim, eu estava na época na Secretaria de Educação, a escola tinha uma psicóloga, a psicóloga entrou em contato comigo, porque tinha um adolescente que, enfim, começo de ano letivo, não tinha ficha de chamada nem nada, de quando chegam as fichas de chamada formais, o nome que ele se apresentava e assinava a lista de frequência não é o que estava no diário oficial formal, e nem o gênero. E o adolescente estava lá 2 semanas, circulando, assistindo aula, usando banheiro masculino, usando roupas reconhecidas como masculina, porque o uniforme não era essencialmente diferente, né? Era só camiseta e calça jeans, qualquer que fosse, mas, enfim, todo um reconhecimento de um adolescente masculino, mas registrado, e aí na ficha como uma aluna, né? E aí a escola pergunta o que a gente faz burocraticamente para seguir o que quer que seja a regra sobre isso, né? E aí a gente trabalha a lei do Estado do Rio de Janeiro, que foi uma lei pioneira, que fala de autodeterminação, para garantir aquele direito que já estava em prática, né? Então já tinha uma ação daquele sujeito e um saber que aprendeu a transitar em toda a escola sem isso ser uma questão e que tinha suporte da família também. Então, como se configura uma coisa onde o problema era a escola ser um mecanismo burocrático? Como é que a gente ajustava essa escola? E aí, como psicólogo escolar, a minha pergunta era como é que a gente faz a escola ser um pouco menos danosa para o sujeito, um pouco menos excludente para os sujeitos que estão lá, né? Respeitando o quadro jurídico que a gente tem que também, numa escola pública, a gente tem que negociar com ele, não tem que seguir o quadro jurídico, mas seguir de fato, né? E na verdade existem coisas que podem garantir direitos no quadro jurídico. Últimas palavras para a gente encerrar. Sofia, Céu. Então, começar assim, já que a Sofia falou um pouco, dá tempo para ela respirar um pouco, assim. Primeiro, agradecer as pessoas que viram, né, apesar, enfim, dessas dinâmicas tecnológicas desse nosso tempo que a gente anda todo mundo tão esgotado de tecnologias e a tecnologia a gente vai aprendendo não é tão confiável como antes da pandemia a gente achava que era, não dá para confiar completamente a vida, como a gente há pouco tempo achava que era um suporte assim inquestionável, mas enfim, apesar disso, acredito que foi super produtivo, assim, que enquanto espaço de abertura que a gente nunca quis, eu acho que nunca foi pretensão nem minha, nem de Sofia, nem de Luan, esgotar nada, mas acho que é muito mais abrir um conjunto de provocações possíveis para começar a germinar um pensamento que vai seguir, assim, eu acho que vai seguir em nós e vai seguir em quem puder conversar com a gente também a partir desse dispositivo.
E acho que só mandar um beijão para Maria, que está vendo, enfim, faz tempo que a gente se viu, e uma das últimas vezes que a gente se viu foi justo com o Luan, presencialmente, quando a gente foi almoçar aqui no Rio uma vez, enfim. Acho que foi uma das últimas vezes que eu vi Maria também. Aí depois veio pandemia, depois veio tudo, enfim. E depois o Luan foi embora. Mas só agradecer tudo isso, assim. E reforçar o que Luan falou, respondendo um pouco também a Marcos, de que tudo que a gente está falando aqui, apesar de acreditar muito na metáfora de Letícia, achar que ela nos potencializa muito, enquanto pensar crivos diagnósticos e como que esses crivos diagnósticos vão exigir da gente determinado relato sobre infância, a gente não está dizendo, então o que a gente viveu de fato nas nossas infâncias não serve, ou não nos constitui como sujeito, ou não nos atravessa enquanto ferida. Não é isso que a gente está dizendo. Atravessa, constitui, e é uma bagagenzinha que atravessa quem a gente vai podendo ser vida fora, assim, também. A questão é entender que nossos movimentos, nossos processos, até nossas feridas são sempre singulares, sempre singulares. E se são singulares, não tem como universalizar e dizer, tá, Céu, então aqui tem um checklist que você vai ter que dizer para mim, profissional, do que é a sua infância, mas não bateu aqui de barema com a infância de Sofia, então tá errado sua infância, Céu. Então você aí não é tão de verdade como você disse que é. Que a gente fala meio caricaturado, mas é um pouco a lógica usada até pouco tempo atrás, assim, tipo, é a lógica que foi usada em 2014 na minha primeira consulta. Enfim, o meu barema não bateu, então não tive acesso a algumas políticas de saúde, porque, enfim, não batia tão linearmente aí a narrativa que eu quis dizer naquele momento. Enfim, mas é um pouco isso que a gente está falando, mas isso não quer dizer, por exemplo, que sendo pessoas não só pessoas trans, mas amplificando pessoas dissidentes de um modo geral da norma, seja a norma de gênero, seja a norma racial, que estabelece a branquitude como o centro absoluto de quem é humano, de quem merece cuidado, de quem vai ter proteção. Quando a gente está fora disso, é inevitável pensar que essa infância vai ter uns atravancões que vão um pouco tentar podar e delimitar quem a gente vai podendo ser na vida e que a gente vai tendo que lidar com esses atravancões, com essas limitações por muito tempo, às vezes. Acho que não é um pouco sobre isso, assim. Daí acho que muito mais do que como resposta, assim, mas como desejo para esse comentário, Marcos, desejo que tu tenhas encontrado e que encontres uma rede de afeto, rede de proteção e rede de legitimação, assim. Desejo que, apesar desses começos atravancados, assim, tu consigas ir criando, assim, se tu não já tens, que tu consigas ir criando e tateando, onde que tu é potente, onde que tu pode ser. Acho que é por aí que é o caminho que a gente precisa seguir na vida, onde que a gente pode ser. Eu acho que nisso eu desejo isso para nós, assim, como medida final, desejo para ti, Marcos, mas desejo para nós todos, assim, que acho que a gente possa nesse tempo tão difícil, assim, que respiração é uma metáfora tão cara, que a gente possa ir sentindo um pouco no corpo, no afeto, onde que a gente consegue respirar e apostar aí. Porque acho que de sufocamento a gente já lida com tantos, e a gente lida com tantos cada vez mais no contexto político, cada vez mais endurecido, que eu desejo que nós consigamos respirar, e não só respirar, que a gente possa ter a sensibilidade de entender onde, com quem é possível respirar, e apostar nisso. Acho que é isso que mantém a gente vivo. Se não fosse isso, a gente não estava nem aqui. Então, muito obrigada a todo mundo, assim, obrigada, Luan, obrigada, Sofia. Acho que a gente vai seguir se encontrando muito ainda na vida, enfim. E obrigada a todo mundo que viu. Acho que esse diálogo continua, não tenho dúvidas. Bom, só agradecer também, dizer que aprendi bastante hoje, assim, tenho saído hoje, né, com grandes direcionamentos, pensar também a prática clínica e pensar, né, enquanto nós, aí, pessoas interessadas em outras escutas e outros destinos sociais para pessoas trans, né, como é que a gente começa a sustentar uma identidade incoerente, como é que a gente começa a sustentar uma identidade que não talvez faça tanto sentido de acordo com esses paradigmas normativos que permanecem guiando a psicologia, mas que não deixa de ser legítima, que não deixa de ter sua força, que não deixa de ter um valor, né, que é inalienável. Então eu acho que é um convite mesmo, né, essa mesa hoje é um convite para algo que as pessoas podem, né, repercutir em suas práticas, em seus cotidianos, para que a gente comece a entender a fabricação, né, desses lugares e que a gente comece a produzir, portanto, lugares aí menos sufocantes, como a Cel bem pontuou, e mais justos para pessoas trans, né? Então, seria isso também. Agradecer, boa noite, pessoal, que ficou até aqui, até o final. E é isso.
Muito obrigado, Céu. Muito obrigado, Sofia. Obrigado a todas as pessoas que assistiram ao vivo ou à gravação. Peço desculpas de novo pelas dificuldades técnicas. Agradecer de novo à Associação de Estudos Feministas do Reino Unido e da Irlanda pelo apoio. Queria deixar como última mensagem: leiam autoras e autores trans, leiam Céu Cavalcante, leiam Sofia Faveiro, leiam Sara York, que foi mencionada, leiam Maria Rafaela, leiam Guilherme Almeida, Leonardo Peçanha, Benjamin Neves, leiam Paul Preciado, ainda que seja uma experiência muito diferente da nossa, uma experiência europeia. Então, façam multiplicar essas leituras, acho que é importante. Jaqueline Gomes de Jesus, uma pessoa muito importante na psicologia, que está no Rio de Janeiro. Acho que a gente precisa também ler, né, o que está sendo produzido. Não podemos dizer que não há produção por pessoas trans. É pouquíssima, não é representativa em termos de quantidade, mas existe algo em termos de quantidade que é acessível, né? Artigos da Cel, da Sofia, da Maria estão disponíveis na internet. Então acho que isso é importante, de fazer produzir conhecimentos e práticas mais situadas, encarnadas. Então, boa noite todas, todos e todes. Obrigado, Cel e Sofia, de novo, e até a próxima.